Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completíssima aqui no canal. Vamos falar da história do Ultimate Homem-Aranha, que teve sua HQ concluída após 24 edições. E eu estou falando do Ultimate Homem-Aranha do Jonathan Hickman. Nessa versão, Peter Parker é um homem de família, casado com Mary Jane e tem 2 filhos. E pessoal, esse vídeo deu muito trabalho de editar. Eu peço para vocês já irem deixando aí o bate-like, o bate-comentário. Isso daqui ajuda demais esse tipo de vídeo aqui no canal, tá? E agora sim, vamos começar com a saga do Ultimate Homem-Aranha. Capítulo 1, A Origem do Aranha. Em Nova York, no seu apartamento, o Peter diz que não está ficando mais jovem. Ele então se veste, coloca a aliança em seu dedo e se prepara para mais um dia de trabalho. Ele dá bom dia aos seus 2 filhos e conversa casualmente com eles. O filho Richard informa que a mãe já deixou a comida e o café prontos, na qual o Peter agradece e é interrompido pela sua esposa, Mary Jane Watson. E o Peter diz que na última noite ele chegou tarde e não conseguiu dormir muito. A Mary Jane se mostra preocupada com isso, e o Peter fala que não consegue dormir e que quando dorme é bem pouco. A Mary Jane acha que tem um motivo do porquê que isso está acontecendo, e pergunta se o Peter quer falar mais sobre isso à noite. E enquanto acontece isso, o Peter tira das mãos de sua filha essa esfera. Ele fala para Mary Jane que sim, quer falar mais sobre isso, mas que agora precisa ir para o trabalho, e se despede de sua família. E a outra coisa que está acontecendo aqui é que a gente já percebe que esse dia é um dia especial. Aconteceu alguma coisa na vida do Peter que eles precisam relembrar agora. O Peter trabalha no Clarim Diário como jornalista. Aparece então J. Jonah Jameson, aos berros, gritando por Parker. Mas ele não está falando de Peter Parker, pois ele o ignora e vai em direção à sala do editor-chefe. E ao chegar lá, temos a primeira grande revelação da história. O tio Ben está vivo, e ele é o editor-chefe do jornal. O Jameson queria falar sobre uma reunião importante que vai acontecer à tarde, mas o tio Ben avisa que está tudo sob o controle. É então que o Peter chega até a sala do seu tio, e podemos ver que nesse universo, o Jameson e o tio Ben são grandes amigos, e que ele não é assim tão brabo como no universo principal. O Peter e o tio Ben vão sair para algo importante, só que antes de sair, o Jameson oferece a sua gravata ao Parker, porque, segundo Jameson, ele precisa estar bem vestido para esse compromisso. Ao colocar a gravata no Peter, o Jameson se mostra muito preocupado com o tio Ben e a sua saúde fragilizada. E com isso, o tio Ben e o Peter vão a pé até esse compromisso que vai acontecer em Nova York. E no meio do caminho, o Peter puxa uma conversa sobre a saúde do tio Ben. O Peter admite que está preocupado com o Ben porque ele não fala nada desde o incidente que aconteceu no passado. E com isso, o Ben fala que o Peter veio para sua casa quando ele tinha 15 anos, logo depois que os seus pais morreram. O tio Ben pergunta que mesmo com todo o amor que ele e a tia May deram para ele com certeza nunca deixou de sentir falta de seus pais. E o Peter responde que não, nunca deixou. E que, portanto, o Peter sabe exatamente como que o tio Ben se sente. E bem, com isso fica muito claro que aconteceu alguma coisa com a tia May. E que o tio Ben não gosta muito de conversar sobre isso. Então, o Ben e o Parker chegam nesse evento com várias pessoas acompanhando. Esse padre aqui, que na verdade é o Matt Murdock, fala sobre as vidas que se perderam nesse ato de terrorismo. E o nome da tia May aparece nesse memorial. E aqui entra uma conexão que teve com a história do Ultimate Invasion. Porque lá naquela história acontece um atentado envolvendo o Tony Stark e que muitas pessoas acabaram morrendo em Nova York. E as pessoas, inclusive, culpam o Tony Stark pelo que aconteceu. O padre Murdock, então, passa a palavra para Harry Osborn. Os pais do Harry também foram vítimas do atentado. O Harry lembra de seu pai e das memórias que nunca terá agora que ele está morto. O Harry não é tão otimista no seu discurso como o padre Murdock. Na verdade, é bem o contrário. Ele simplesmente não consegue ter paz com a morte de seu pai. Até porque, para ele, essas memórias que ele tem da infância não são suficientes. E depois do evento, o Peter com a MJ conversam sobre o Harry e como que o discurso dele não foi bom. O Peter diz que chegou a conhecer o Harry uma vez
e que naquela época ele era bem diferente. O atentado com certeza mudou o Harry. Já o tio Ben conhecia Norman Osborn, e ele nunca realmente entendeu quem era aquele homem. E assim, o Peter se despede de sua família, que vai para casa, enquanto que ele precisa de cuidar de algumas coisas antes de voltar. Ao chegarem no Clarim Diário, tem alguma coisa errada acontecendo, e até mesmo o Jameson está irritado. E tudo isso é por causa daquela reunião da tarde que o Jameson falou antes. O tio Ben, então, entra nessa reunião e descobrimos que o jornal vai ter que passar por algumas reformulações drásticas. E que, principalmente, existe uma grande reclamação sobre como que o Clarim Diário cobriu o ataque terrorista do Tony Stark. Tudo isso se soma e eles vão ter que fazer algumas mudanças ali. E é então que é revelado quem que é o dono do jornal, Wilson Fisk, que informa ao tio Ben que o Jameson não está mais no cargo do jornal, e sim o próprio tio Ben. A HQ, então, vai ter uma sequência de painéis sem diálogos com o tio Ben saindo do jornal e seguindo Jameson até o elevador, deixando claro que ele não vai abandonar o seu amigo e que também pediu demissão. Mais tarde, quando o Fisk está se dirigindo ao seu carro, uma grande explosão acontece e surge dali o que parece ser o Duende Verde desse universo. Ele é avistado, só que consegue fugir. No bar, o tio Ben e o Jameson conversam sobre o que fazer agora que eles saíram do jornal. E que a ideia talvez seja de começar um novo jornal, do zero. Tudo que o tio Ben quer fazer agora é fazer o certo, contando a verdade. O que leva o Jameson às gargalhadas. Isso porque ele não acredita que notícias representem a verdade. Mas, mesmo assim, ele promete uma coisa ao tio Ben, de nunca mentir. Embora os dois tenham visões diferentes sobre jornalismo, ambos realmente são apaixonados por suas profissões. Peter Parker, então, chega ao bar. Ele revela que o Robbie ficou com o cargo do jornal do tio Ben, e que ele, Peter, está seguro e que provavelmente não vão demiti-lo. Só que nesse momento, ele está mais preocupado com o seu tio. Os dois ali até oferecem um emprego para o Peter em seu novo jornal. E o Peter fica se perguntando como que o seu tio explodiu a sua carreira desse jeito. E o Ben só revela que isso é o que ele quer fazer, mas percebe que tem algo de errado no Peter no fundo de todo esse sermão. E o jovem fala que sim, tem algo errado, mas ele não sabe exatamente o que é. E que não é problema com a sua família ou com o emprego. Ele sente que tem algo errado. E o tio Ben mete uma frase boa demais sobre o Peter ficar imóvel e não agir, e que ele precisa acordar. O Peter retorna para casa e dá um beijo em sua filha e depois pede para o seu filho Richard dormir. E com isso, finalmente pode conversar com a Mary Jane. O Peter conta o que aconteceu com o tio Ben. E aí, a Mary Jane pede para eles conversarem sobre a outra coisa, a relação deles e o que vem incomodando o Peter. Ela também sente que tem algo errado com o Peter. E o herói diz que precisa de uma mudança. E a MJ super apoia uma mudança no trabalho. Só que não era disso que o Peter estava falando. A Mary Jane, então, olha para o Peter e pergunta se as coisas entre eles vão mudar. E o Peter fala que nunca. E ela o beija, indo para a cama na sequência. E até manda um vai lá, tigrão. Só que o Peter fica quieto no sofá. Ele pega da bolsa aquela esfera de antes e vai até a cobertura. E agora temos um flashback do que aconteceu na noite anterior. Esse objeto começa a falar com o Peter. E daí vemos um holograma do Tony Stark. Ele manda essa mensagem do futuro. E o Stark revela a tal da esfera para o Peter. E diz que ela vai ajudá-lo a ganhar poderes e ter um traje de camuflagem. E o Stark revela que, há 20 anos, ele deveria ter sido picado por uma aranha radioativa e ganhado poderes. Mas alguém impediu isso. E o Stark pede para o Peter se juntar a ele para libertar o mundo dessa pessoa que está controlando a Terra e fazendo experimentos. E é claro que ele está falando do Criador. Voltamos para o presente, com o Peter então tocando a esfera, enquanto que lembra do discurso do Stark. A esfera revela um tubo com uma aranha dentro. Motivado pelas falas do tio Ben e da Mary Jane, o Peter toma coragem e liberta a aranha, e deixa ela o morder. E a HQ, na última página da sua história,
mostra que o Peter ganhou um traje do Homem-Aranha. Capítulo 2. Tal pai, tal filho. A segunda edição começa em fevereiro. Peter testa as teias do seu novo uniforme. O Clarim Diário já tem fotos desse novo vigilante e estampa na capa. Os filhos do Peter discutem sobre esse herói ser real ou não. A sua filha May tem medo dele. Ele parece assustador aos seus olhos. Ao sair para uma reunião do trabalho, Mary Jane percebe que Peter tem malhado um pouquinho, o que ele confirma, mas omite o fato que esse treino é por causa dos exercícios como herói. Mais tarde, vemos ele treinando. Peter se sente mais forte e relata como mudou nas últimas semanas. Ainda assim, ele não consegue dominar totalmente o web swing, o que de certa maneira é bom, porque ele descobriu que pode aguentar muita pancada. E com isso cortamos pro J. Jonah Jameson e pro Tio Ben. Eles estão numa sauna, e Tio Ben comenta que ficou sabendo de um atentado contra Wilson Fisk, e que aconteceu na última noite. É o terceiro atentado contra Fisk nas últimas 3 semanas. E todas foram feitas pela mesma pessoa. Uma pessoa com uma armadura verde capaz de voar. Eles mudam de assunto sobre o Clarim Diário e a foto do novo herói tirada pelo próprio Peter Parker. O novo jornal do Jameson e do Tio Ben ainda não foi oficialmente criado, e provavelmente vão precisar das fotos do Peter Parker. Eles decidem trabalhar nessa história, já que suspeitam que a história do homem que se balança nas teias seja uma fabricação para distrair do que realmente está acontecendo contra o Fisk. E enquanto isso, Peter segue balançando, confuso sobre o que deveria fazer com seus poderes. Do nada, ele encontra o homem prestes a invadir um prédio pela cobertura. Homem-Aranha chega nele na base da conversa, mas acaba sendo ingênuo demais. O bandido o eletrocuta, arremessando para fora do prédio. E esse homem se apresenta como Shocker. Peter retorna para casa. Ao descansar um pouco, ele é surpreendido pela sua filha May. Ela não é boba e reconhece esse uniforme. É o mesmo que ela viu no jornal. Sem ter outra escolha, o pai admite que ele é o vigilante. A pequena May aceita guardar segredo após ser subornada com um sorvete. Mas ainda assim, ela não gosta desse uniforme. E o Peter diz que irá fazer alguma coisa a respeito. E com isso, cortamos para o Wilson Fisk. Ele está conversando com o Capitão Britânia, um dos vilões membros do Conselho do Criador. De fato, o Clarim Diário está usando uma narrativa do novo vigilante para desviar a atenção aos ataques do Fisk. Britânia deixa bem claro que Fisk é um aliado, enquanto ele for rei da cidade. Caso perca seu reinado, não será mais útil. Ele ainda lembra que o Conselho forneceu recursos ao Fisk e que ele deveria usá-los. E de volta ao Peter, ele novamente tenta atacar o Shocker, e dessa vez vai mais para violência. O herói até que se sai bem, mas é enganado por uma nova historinha do vilão e atingido pelo seu choque novamente. Longe dali, Duende Verde escuta todo esse duelo. Ao retornar para casa, Peter encontra um desenho de sua filha, e isso dá uma ideia de como pode ficar o seu uniforme. Sua esperança é renovada, e ele vai tentar ser herói mais uma vez. E é na edição seguinte que o Peter vai começar a pensar num novo uniforme para ele. Agora em março, Mary Jane e Richard começam a suspeitar que Peter e May escondem alguma coisa, especialmente quando os dois se recusam a sair juntos. Pai e filha aproveitam o momento para testar novos uniformes. Usando a tecnologia do traje, Peter consegue moldar o uniforme para várias versões diferentes. É a sua filha que sugere o uso do azul. Mas não todo o uniforme azul, apenas uma parte. Até que ele finalmente chega na versão azul com vermelho. E a sua filha aprova na hora. Para comemorar, os dois passeiam pela cidade ao estilo Homem-Aranha. Enquanto isso, Ben e Jameson alugaram um escritório para o jornal deles. Peter aparece para ver o local, que está completamente bagunçado. Só que algo chama sua atenção. É o mural de investigação que os dois estão realizando envolvendo Fisk. Jameson quer saber pelo Peter se no Clarim Diário os editores sabem sobre o cara da armadura verde. E o Parker revela que sim, eles sabem, e que o Rob o apelidou de Duende Verde. Contudo, forças superiores no jornal não querem a publicação dessa matéria.
O tal do Duende Verde só vem atacando instalações do Fisk. Entretanto, isso é tudo que eles sabem até o momento. É preciso investigar mais. E Peter decide fazer isso, mas como Homem-Aranha. O herói fica de tocaia por várias horas, até que finalmente, bingo! Ele encontra o Duende Verde atacando um homem mascarado. É o Mercenário. Ele é um dos recursos que o Britânia falou antes. Duende tem dificuldades para lutar contra ele. E esse combate fica físico após o Duende cair de seu planador. É então que o Homem-Aranha decide interferir. E esse Mercenário Ultimate ataca usando cartas extremamente afiadas. São tão afiadas que conseguem cortar um guindaste. O Peter desaparece após a queda desse guindaste. E o Mercenário acha que o derrotou. Depois disso, ele ataca o Duende Verde com suas cartas. Quando ele estava prestes a matá-lo, Duende diz que isso era uma armadilha. E é nisso que Homem-Aranha o ataca por trás. O vilão é nocauteado e depois capturado, usando o glider do Duende. Não é seguro levá-lo para a polícia, considerando as ligações do Fisk. E finalmente, Homem-Aranha e Duende conversam. Peter elogia o seu traje, mas é nisso que o Duende aperta um botão que faz o traje do Peter ser controlado remotamente pelo Duende. Ele desativa o capuz, revelando a identidade do Parker. Então, o Duende também retira o seu capacete. Ele é Harry Osborn. E os dois se conectam rapidamente. E Harry convida Peter para tomar uma bebida. E a história avança mais um mês. Chegamos em abril. Peter Parker e Mary Jane estão num restaurante chique de Nova York para uma reunião com Harry Osborn. O fotógrafo introduz sua linda esposa. E não demora muito para a esposa do Harry também chegar. E ela é Gwen Stacy. Eles conversam um pouco de tudo. Sobre o Harry e a Gwen terem filhos, de quanto tempo estão juntos, sobre a nova empresa de relações públicas da MJ, até finalmente chegarem no seu mais novo cliente, o jornal do Tio Ben e do Jameson. Falando neles, descobrimos que o jornal que eles abriram vai se chamar simplesmente O Jornal. E agora voltamos ao encontro dos casais. Peraí, isso ficou meio estranho. Gwen parece realmente interessada no jornal. Quando ela vai no banheiro junto com o MJ, ela se mostra muito interessada em investir no jornal e quer conversar com Ben e Jameson. Enquanto isso, aproveitando que estão sozinhos, Peter e Harry conversam sobre o trabalho de vigilante. Harry fica chocado que o Peter não contou nada a Mary Jane. A verdade é que ele contou tudo para sua esposa Gwen. O bilionário encoraja o fotógrafo a não esconder segredos de sua esposa. E mais do que isso, ele quer que Peter se junte a ele na sua causa para combater o sistema contra o Fisk. Algo que Peter não está pronto para algo tão grande assim. E Harry diz que Peter tem um grande poder. E com um grande poder vem uma grande responsabilidade. Ah, ele disse a frase! Ao final do encontro, Peter e Mary Jane conversam nas ruas sobre a intensidade do casal rico. Mas ainda assim, Peter não fala que é um herói. A HQ então pula para o passado, há alguns meses. Norman Osborn aguarda pelo seu filho para uma festa importante. O Harry está atrasado, e ele liga para sua mãe, a Emily, que passa o telefone para o seu velho. Norman deixa bem claro o seu desapontamento, mas Harry diz que logo estará ali. Está apenas a algumas quadras do prédio. É então que uma luz vermelha atravessa o céu e atinge o prédio em que Norman está. O local inteiro é destruído, e Harry testemunha tudo da rua. Algumas semanas depois do atentado, Harry se reúne com um testamenteiro sobre a herança da família Osborn. A fortuna da família já estará disponível ao jovem. Agora, quanto a Oscorp, isso levará alguns meses, mas o testamenteiro garante que não haverá problemas. Só antes deles saírem, o homem entrega essa carta com um estranho símbolo de peça de xadrez. Isso foi entregue na sua casa, e ele não sabe quem enviou, mas sabe de quem é. No dia seguinte, Harry aparece no topo de uma cobertura fortemente armada e apresenta a tal da carta de xadrez. Aquilo era um convite do homem mais poderoso da cidade, Wilson Fisk. Harry está ciente das afiliações criminosas de Fisk, e é exatamente isso que o rei do crime esperava dele. Fisk quer um favor de Harry. Ele quer que o bilionário compre as empresas Stein Stark. Mais 2 semanas se passam, e nesse momento, o Harry já comprou as empresas Stein Stark. E vemos aqui os dois tentando abrir o cofre secreto da empresa. Depois de um tempo, eles finalmente conseguem arrombá-lo à força. E lá, eles encontram várias armaduras do Homem de Ferro,
que pertenciam ao Howard Stark. Contudo, Gwen não está tão interessada nesses ativos. Ela acha que tem algo ainda mais valioso ali. Com a ajuda do sempre genial Dr. Otto Octavius, eles conseguem invadir o computador pessoal do Howard Stark. 4 meses depois, Dr. Octavius modificou uma das armaduras do Howard. E além disso, ele adicionou planador e bombas. Otto Octavius também ficou preocupado com a disparada do número de tecnologia Stark no território de Manhattan. E assim, eles decidem investigar para ver o que está acontecendo. E a HQ então pula para 3 meses atrás, exatamente naquele momento que o Peter foi atingido pelo choque do Shocker. O Shocker estava usando uma arma com a tecnologia Stark, e é por isso que o Duende Verde foi atrás dele. Herman Schutz revela que roubou essa tecnologia quando estava assaltando uma casa. O holograma do Stark apareceu, mas a pessoa que iria receber as luvas teve um ataque cardíaco. Foi assim que ele aproveitou para furtá-las. Após saber de toda essa história, Harry toma de volta as luvas. E agora, 2 meses atrás, vemos finalmente como foi a conversa de Harry e Peter quando eles foram tomar aquele drink. Harry realmente joga limpo e conta que recebeu as empresas Stark por um valor muito pequeno e descobriu que quem vendeu a empresa pode ser um dos vilões. Por isso, agora ele tem um novo trabalho, que é recuperar as peças Stark. Peter entende que o Harry está do seu lado e eles brindam, formando uma nova parceria. E finalmente voltamos ao presente. Harry capturou o mercenário e ele quer saber de todo o esquema do Fisk. Mas o mercenário não se intimida. Ele fala que embora o Harry se sinta um herói, todos mudam quando perdem algo. Lembrando das palavras de seu pai sobre ser um homem, Harry diz que vai descobrir se ele é um herói ou algo a mais. E agora chegamos no mês de junho. Tá cada vez mais difícil do Peter esconder sua identidade de sua família, especialmente quando ele chega em casa com o rosto todo quebrado. Ver seu pai todo machucado é o suficiente para sua filha abrir a boca e contar que ele está sendo super-herói nas horas vagas. E com isso, MJ quer saber o que realmente está acontecendo. E isso nos leva para um flashback na noite anterior, para revelar como que o Peter pegou esses machucados. Ele estava observando a Torre Fisk junto com o Duende Verde. Eles vão invadir o prédio, o que não é exatamente algo que o Peter tem experiência. Infelizmente, essa é a única maneira. Antes de irem, eles conversam um pouco sobre os nomes de heróis de cada um. E Harry admite que gosta de Duende Verde. E até o momento, eu tô chamando o Homem-Aranha de Homem-Aranha, mas a verdade é que o Peter não tem um nome oficial. Finalmente, eles invadem o prédio e entram exatamente na sala que o Fisk estava. O Rei do Crime já esperava por eles. A dupla quer saber para quem que o Fisk trabalha. E claro que o vilão não coopera. E comenta como não esperava muito do seu assassino. Por isso, é melhor fazer as coisas por conta própria. E com isso, ele aciona uma armadilha, prendendo os 3 numa jaula. Fisk inicia uma luta e acerta Duende em cheio. O aracnídeo vai para cima do vilão, dizendo que esse golpe poderia tê-lo matado. Só que bem, essa era a intenção do Fisk. Duende Verde se recupera e atinge Fisk por trás, e depois joga uma bomba, revelando que o vilão possui uma série de tatuagens no corpo. Ele realmente é muito poderoso e resistente. Com apenas um golpe, quebra parte da máscara do Harry. Aranha retorna para a luta e nem ele consegue chegar perto da força do Fisk. Desesperado, Harry aciona a emergência do seu glider, que chega ao resgate dos dois. Os heróis conseguem fugir, e Wilson Fisk realmente venceu esse duelo, mas não a guerra. E o Peter contou exatamente tudo isso que aconteceu para sua família. A primeira preocupação da Mary Jane é se eles estão seguros. E Peter garante que sim, e pede que todos mantenham isso em segredo. Richard realmente se mostra preocupado. Quanto a MJ, ela não fala muita coisa, o que deixa a impressão para o Peter que ela está bem braba. À noite, ela finalmente desabafa. Não está exatamente braba, pelo contrário, está orgulhosa e com medo. Peter então pergunta se ela quer ver o traje, e claro que a Mary Jane topa. Ela comenta que mal pode esperar para vê-lo em ação, se é que vocês me entendem, né? O assunto muda para qual deveria ser o nome do herói, e Mary Jane finalmente fala que isso é um tanto quanto óbvio. Ele é o Homem-Aranha, e vemos o casal swingando entre os prédios de Nova York. E mais um mês se passa, e chegamos em julho. Na Oscorp, Otto realiza uma manutenção no traje do Duende após a luta do Fisk. Peter é oficialmente apresentado ao genial Otto Octavius. O doutor explica que o traje do Harry é feito de uma tecnologia Stark 1.0,
enquanto que a do Homem-Aranha é 2.0. Octavius comenta que pode modificar e aprimorar o traje do Harry, mas o do Homem-Aranha usa picotecnologia, e isso vai demorar um pouquinho mais. Além disso, ambos os trajes até então estavam no modo segurança e possuem um poderoso sistema de inteligência artificial que estava desativado. Octo vai ativar, mas ambos precisam escolher uma personalidade dessa IA. O Peter pede para conversar com ele mesmo. Já o Harry escolhe o seu próprio pai. E com isso voltamos para o jornal. A MJ está prestes a apresentar o jornal para Gwen, mas ao chegarem lá, se deparam com um bilhete de que Jameson e Ben tiveram que sair. Na verdade, eles receberam uma espécie de dica e seguiram até um estacionamento para se encontrar com Robbie Robinson, o editor do Clarim Diário. Robbie tem um documento que gostaria de compartilhar. Ambos ficam impressionados com o conteúdo desse documento, e Robbie comenta que não pode fazer nada com isso, já que o Clarim não quer publicar nada, e por isso está passando adiante. Eles também convidam Robbie a se juntar ao jornal, já que a Gwen está financiando o empreendimento, e agora eles têm dinheiro. Mas o Robbie, por enquanto, prefere ser uma fonte de dentro do Clarim. Enquanto isso, Fisk está num dos prédios mais misteriosos de Nova York. Esse é um dos prédios do Conselho do Criador. O vilão comenta com o Capitão Britânia sobre como não chegou a conhecer esse tal criador, mas ali todos o saúdam como um deus que criou o mundo. Fisk fala que o mercenário enviado pelo Britânia desapareceu, e o Monsieur não fica surpreso. Realmente, o problema dos heróis está passando do limite. E nesse caso, ele está se referindo ao que está acontecendo nas HQs dos Supremos. Por isso, ele não vai mais subestimar ninguém e oferece simplesmente 6 novos mercenários ao Fisk. Só que o vilão não quer aceitar esses soldados. Ele quer derrotar seus adversários nos seus próprios termos. Fisk tem um plano, mais precisamente 6 planos. Mais tarde, vemos Aranha e Duende Verde treinando para coletar dados sobre Otto. Eles já têm o suficiente, e Otto reinicia os trajes para ligar às IAs. No primeiro momento, eles recebem uma pequena descarga elétrica, mas o plano do doutor realmente funciona. Ambas as IAs, do Peter e do Norman, são instaladas nos trajes. Novamente, Peter e Harry testam as habilidades dos trajes, agora com o auxílio da IA. Dessa vez, quem vence é Harry, que recebe os cumprimentos de seu pai, mas sabe, de um jeito realmente Norman Osborn. Então, Otto detecta um problema. É um terceiro sinal com tecnologia Stark. Otto tenta bloqueá-lo, mas não consegue. Um portal se abre, e dali surge Tony Stark, o rapaz de ferro, dizendo que avisou que estaria de volta, e ele quer saber se Peter já é um herói. E com isso, mais um mês se passa, e chegamos no mês de agosto. As temperaturas estão altíssimas em Nova York. Peter anda distraído, mesmo com Mary Jane pedindo diversas coisas para a festa de aniversário de seus filhos. Quando MJ sai, o traje começa a conversar com ele. Acontece que a IA realmente possui exatamente a personalidade do Peter, e ela gostaria de participar da festa de seus filhos. Só que Peter se recusa a conversar com uma IA, como se fosse um maluco da vida, e deixa o traje sozinho. A HQ então volta 3 semanas para aquele dia que o Tony apareceu. Peter pergunta qual a diferença dos trajes do Aranha e do Duende Verde. O rapaz de ferro diz que a pictotecnologia foi a última coisa que seu pai desenvolveu. Não há nada mais avançado do que isso. Além disso, Peter foi escolhido por ser especial. Ele estava no topo de uma lista. É explicado que essa era uma lista do próprio criador. Uma lista para impedir que heróis surgissem. E o Homem-Aranha estava nela. Tony hackeia a armadura do Harry para ver quem está por trás do traje roubado. E ele logo reconhece que é Harry Osborn. O bilionário se defende, dizendo que não roubou nada. Ele comprou do Wilson Fisk. E fica claro que o Tony quer ajuda dos dois, independente de como Harry conseguiu a armadura. Ele explica que pouco mais de 1 ano, o criador irá retornar. Ao ir embora, Tony revela que Harry não estava na tal da lista do criador, mas como ele é amigo do Homem-Aranha, acredita que sim, ele vai merecer o traje. E agora sim voltamos para o presente. Peter vai até uma confeitaria para comprar o bolo de aniversário junto com seu tio e o Jameson. Na saída, os editores comentam que o jornal será lançado no mês que vem. E eles querem Peter a bordo para fazer as melhores fotos. Só que Peter não se sente bem em deixar o Clarim Diário assim do nada, após 10 anos trabalhando lá. Ele apenas fala que irá primeiro conversar com a Mary Jane. E para isso, tio Ben malandramente comenta que o jovem irá receber um aumento. A festa está sendo realizada num arcade. O Peter se diverte com sua filha. Já Jameson conversa com Richard.
Dá pra ver que o Jameson está se sentindo muito solitário, e foi o próprio tio Ben quem o convidou. Jameson não admite estar assim tão solitário, mas ele vê um pouco nele no Richard, e por isso o presenteia com o seu próprio livro. Após esse momento, todo mundo curte a festa e o bolo. E enquanto tudo isso está acontecendo, o Fisk prepara o seu plano. Fisk, com a ajuda do seu assistente, o Weasley, reuniu 5 chefes de gangues de Nova York. Os convidados são Martin Lee, um filantropo da noite, mas à noite, chefe de uma gangue de demônios. Ele é conhecido como Senhor Negativo. O chefe do Bronx, Walter Hardy, o Gato Negro. Walter perdeu há algum tempo sua esposa e parte da fortuna ficou para sua filha, a Felícia. Mesmo velho, Walter continua sua vida de gatuno noturno, não pelo dinheiro, mas pela adrenalina. O terceiro convidado é Sergei Kravenov. Ele é um exímio caçador que foi expulso de sua pátria-mãe. Do Brooklyn, temos o Mistério. E ainda falta um convidado. E para esse, Fisk apenas comenta que ele não gosta de usar a porta da frente. Vemos então, na outra sala, o Homem-Topeira. Fisk reuniu todos eles não só para capturar o Homem-Aranha e Duende Verde, mas para eles participarem de um jogo especial. E agora, chegamos no mês de setembro. Tio Ben e Jameson estão num bar comemorando o lançamento do jornal. É quando MJ aparece e percebe que a dupla não está assim tão feliz. Acontece que eles não estão felizes com as matérias do jornal até agora. Eles mostram 3 capas, e todas focadas no Homem-Aranha. O Jameson quer fazer grandes matérias e não sensacionalismo. E a Mary Jane tenta fazê-los ver pelo lado positivo. O jornal tem feito sucesso no online, justamente por causa das matérias do Homem-Aranha. Em 6 meses, se tudo continuar nesse ritmo, o jornal será mais popular que o Clarim Diário. Isso alegra os dois. E cortamos para a oficina Oscorp. Homem-Aranha e Duende Verde estão voltando de mais um dia de herói. Dr. Otto pediu a presença de ambos para mostrar uma coisa. O cientista desenvolveu uma atualização para o traje do Harry, para o mesmo não ser mais identificado com aquela tecnologia Stark. Isso vai impedir que, por exemplo, o Tony desative sua armadura. Já para o Aranha, Otto fala que não conseguiu aprimorar o traje, e por isso desenvolveu um novo. A IA do traje não gosta nem um pouco de ser substituída e deixada no laboratório. Peter pede para ver esse novo traje, que é simplesmente a versão Ultimate do Aranha de Ferro. O herói agradece toda essa ajuda, mas ele recusa usar um novo traje. Até o Harry oferece uma boa saída, dizendo que o Homem-Aranha precisa ter agilidade, e não uma armadura pesada. E como alternativa, Otto oferece algo mais simples. E com isso, voltamos para o jornal. Ben e Jameson estão trabalhando numa história que está cada vez mais estranha. Eles estão investigando documentos da empresa Stain Stark, que é a empresa do Harry Osborn, o que pode gerar algum conflito de interesse no futuro. Mais tarde, Peter e Harry discutem sobre o novo traje Spandex que o Otto fez para o Homem-Aranha. É então que o sentido aranha é ativado, e isso é suficiente para ele desviar de um tiro elétrico, mas que atinge em cheio o Harry. Esse tiro trava por completo o traje do Duende, que não pode fazer mais nada além de observar. É então que surge Gato Negro, e uma luta se inicia com o Homem-Aranha. Peter é atingido pelo chicote do vilão, e depois se gaba por desviar do segundo ataque. Só que o vilão não estava mirando no herói, e sim numa caixa d'água, que cai e acerta violentamente o Aranha. Hardy comenta que a dupla é a mais nova recompensa do Rei do Crime. Isso porque eles ousaram irritar os deuses do Olimpo, e agora vão pagar por isso. Finalmente, o Homem-Aranha se livra das mãos do Gato Negro e o arremessa para longe. Logo depois, ele o prende nas teias. Admitindo derrota, o Gatuno pergunta se eles vão matá-lo. Algo que Peter diz que não. O Homem-Aranha tenta ajudar Duende, que ainda está completamente imóvel. Isso acaba sendo um erro, porque dá tempo suficiente para o Walter se livrar das teias. Quando ele vai atacar o Homem-Aranha por trás, Duende Verde recupera o controle da armadura e ataca o vilão com tudo. A rajada faz com que ele seja arremessado do topo de um prédio e caia no chão violentamente. Mas, por sorte, ele ainda está vivo, e eles chamam a ambulância para resgatá-lo. Todo esse episódio irrita Peter Parker. Ele não gostou da forma como Harry agiu. O Duende Verde disse que apenas agiu para salvá-lo. Só que mesmo assim, Peter diz que eles não podem matar pessoas, porque eles vão ser como os vilões. Harry fica quieto por um segundo, e finalmente fala que caso isso aconteça de novo, ele não vai hesitar em matar alguém para salvar o seu amigo Homem-Aranha. Quando parece que o clima vai azedar, Peter faz uma piada, dizendo que, mesmo assim, ele ainda está convidado para o Natal. O que o Harry acaba brincando, discordando, dizendo que já tem planos.
E com isso, os dois voltam para a base. Mais um mês se passa e chegamos em outubro. Tio Ben segura 2 cafés e se prepara para contar as boas e as más notícias ao Jameson. Acontece que ele conseguiu uma boa pista envolvendo a reportagem que eles estão preparando. Só que vão ter que viajar até Long Island e ter que aturar uma partida de golfe. Quem está lá é o assistente do Wilson Fisk, o Sr. Weasley. Weasley, ironicamente, debocha do desempenho do jornal, que está publicando matérias sobre os heróis de Nova York. Tio Ben corta o papo furado e apresenta um documento sobre a venda das empresas Stain e Stark para uma empresa offshore, e que foi por um preço ridicularmente baixo. Os repórteres querem saber pelo Weasley quem comprou a empresa de fato. O advogado não confirma nada, e nossos jornalistas são solicitados a sair após a chegada dos seguranças. Uma semana se passa e o jornal continua suas investigações. Ben reavalia todos os passos até agora da investigação. A Stain Stark vem sendo comprada e vendida por meses para despistar qualquer intrometido. Só que Jameson descobriu uma falha nessa rede. Uma das empresas compradoras era simplesmente subsidiária da Oscorp. E é aqui que eu digo que eles poderiam chegar num conflito de interesse, porque é a Oscorp que está dando dinheiro para o jornal. Uma semana depois, a nossa dupla dinâmica aparece na sede da Oscorp para conversar com a Gwen. Jameson não demora muito para explicar o motivo deles estarem ali e conta toda a história da investigação. Pelo jeito, eles não vão se intimidar, não. Tio Ben começa a fazer perguntas delicadas sobre como a Oscorp comprou essa empresa e tira do bolso um gravador. Isso irrita a Gwen, que diz que sim, vai responder as perguntas, mas vai querer seu dinheiro de volta depois. A HQ então pula para mais tarde na casa dos Parkers. Tio Ben está ali, ajudando na louça e conversando com a Mary Jane. Ela sabe o que aconteceu. A Gwen ligou. A MJ está chocada com os rumos que isso levou, mas não está preocupada. Ela afirma que está prestes a fechar patrocínios para o jornal e que eles podem sim viver sem o dinheiro da Oscorp. Só que ela precisa ter certeza que essa matéria é quente. E a Gwen também quer saber quanto tempo até a matéria ser publicada. E o tio Ben fala que é uma semana. Então vemos Harry Osborn nervoso e pedindo perdão ao Peter caso as coisas não ocorram bem. E ele entra no prédio. É o prédio do jornal. E lá estão Jameson e Ben. O bilionário está ali para tentar subornar os repórteres a não publicar a matéria sobre a Oscorp. Jameson se faz de difícil e Ben entra no jogo. Isso parece irritar Harry. Ben comenta que sabe que o Harry não tem más intenções. Ele não comprou a Stain Stark para desviar dinheiro nem nada disso. Eles acham que Harry, ou Gwen, na verdade, usaram a infraestrutura de Stain Stark para criar uma armadura, e que o Duende Verde pode ser tanto ele quanto Gwen. Realmente dá pra ver que a dupla dos jornalistas fez o seu dever de casa. Harry então revela as luvas do Duende Verde e pede para ambos deixarem sua esposa fora disso. Novamente, isso não assusta Ben e Jameson. Na verdade, eles tinham até apostado. Harry fica ainda mais nervoso e pode atacar os dois a qualquer momento para proteger o seu segredo. Só que Ben o interrompe, falando que eles não estão fazendo uma reportagem sobre a identidade do Duende Verde. O que eles querem saber é por que Harry está tentando acabar com o Fisk. Se foi ele quem vendeu a Stark a preço de banana. E essa pergunta, sim, acalma o Harry. E ele tira um pendrive de seu paletó. Acontece que o Fisk não sabia que as empresas Stain e Stark tinham um relatório sobre todos os contratos que o Fisk tinha. E foram justamente esses contratos que o Harry descobriu. E é por isso que ele está tentando desmantelar todas as operações do Fisk. Porque essas operações levam ao Criador. E o Criador é responsável pela morte do pai do Harry. Mas calma, Harry admite que temia que essa conversa desencambasse para uma violência. Peter falou para o Harry que os dois são confiáveis. E é isso que ele vai fazer. Harry entrega o pendrive. E Ben garante que o nome do Harry e da Oscorp não serão citados na matéria. E com isso, a dupla passa a madrugada toda escrevendo o texto. Ambos reafirmam seu compromisso com a verdade. E não vão recuar, mesmo com as consequências que isso podem acarretar. Finalmente, a matéria é publicada, chamando Wilson Fisk de rei do crime, e explicando quem está acima dele. E o legal dessa matéria é que ela é chamada por um pseudônimo de Ben Reilly. Peguei a referência. Estamos em novembro. Homem-Aranha tenta ligar para o Harry para confirmar a ação da noite, mas o mesmo não atende. Assim, o herói liga para Otto, que está no laboratório. O Harry não está, assim como a armadura. Por sorte, o doutor pode rastrear a armadura após o Peter implorar por sua ajuda.
Só que Peter desliga o telefone porque, bem, naquele momento, um banco está prestes a ser assaltado. Imediatamente, o amigão da vizinhança entra em ação. E podemos ver que ele está enfrentando a gangue dos demônios do Senhor Negativo. Peter facilmente derrota todos, com exceção de um, que se protege atrás de um refém. Isso não é problema para o Homem-Aranha, que resolve a situação jogando 2 teias, no capanga e na mulher que estava reclamando dele. Só que ainda não acabou. O Senhor Negativo está ali. O vilão está a par do que o Miranha fez com o Gato Negro e não quer deixar barato. Ele usa seus poderes de controlar as pessoas para jogar os reféns contra o herói. Peter mal consegue se mexer e o seu uniforme é quase tirado do seu corpo, mas ele consegue sair dali. Contudo, Senhor Negativo conseguiu fugir. Ao chegar em casa, MJ está acordada e quer saber o que aconteceu. E Peter explica que só apanhou porque não teve outra escolha. Ele não queria bater nos reféns. Só que a MJ não quer saber exatamente o que aconteceu. Ela está mais preocupada com o estado de saúde do Peter. Não é que ela não confia no Peter. Ela sabe que ele é perfeito para isso. Mas aos poucos ela está sentindo que algo vai acontecer. E está surtando com isso. Ela quer ter certeza que se algo acontecer, ele irá contar tudo. E Peter afirma que se eles tiverem que correr, vai avisar, sem pensar 2 vezes. E com isso resolvido, ela convida o Peter para jogar PlayStation. O que ele acaba tendo que recusar, porque ele vai se encontrar com o Tio Ben nessa noite. Mas na volta, ele promete que sim. E com isso, voltamos pro Rei do Crime. Fisk está furioso que o Negativo deixou o Homem-Aranha fugir. Lee minimiza o que aconteceu. Ele não deixou o Aranha fugir, foi um impasse. Então, Gato Negro está ali para dizer que ele não está totalmente fora do jogo. Ele apresenta sua filha, Felicia Hardy, a Gata Negra. E é ela quem assumirá seu território para deter Duende Verde e Homem-Aranha. Fisk não aguenta esse papinho. Ele quer ver os corpos dos heróis logo. No Parque Memorial, Tio Ben está no monumento em homenagem às vítimas do atentado. Peter aparece atrasado, segurando flores e conversando com Harry por texto. Ele coloca as rosas no memorial. Amanhã é o dia que se completa 1 ano desde o incidente. Tio Ben admite que, desde então, nunca conseguiu mexer nos pertences da tia May. Ambos sentem falta dela. Peter fala que a May teria orgulho do que o Ben está fazendo. E o tio diz que também teria do Peter. O fotógrafo acha que ele estava falando das fotos, mas não era isso não. Pois é, o tio Ben está falando a verdade do Homem-Aranha, ele sabe. Peter fica chocado, e Ben conta que levou 1 semana após ele descobrir que o Harry era o Duende. Aranha pede desculpas porque não soube como contar. E tio Ben pede que o Peter seja mais cuidadoso. Afinal, agora 7 pessoas sabem sobre o seu segredo. E logo, Jameson também descobrirá. É preciso entender bem esse segredo. E fazer algumas mudanças. O assunto passa a ser sobre a Mary Jane estar com medo. O tio pergunta se Peter poderia identificar quando as coisas ficarem ruins ao ponto de precisarem fugir. E Peter fala que sim. Ele ficou mais forte, ele precisa fazer isso. Ben tem medo de perder Peter. Ele quer ter certeza que Peter dá conta. Então, Harry aparece e Peter se despede de seu tio. Só antes de ir, Ben fala que viveu uma boa vida e suficiente com a May. Ele consegue superar o luto de perdê-la. Mas ele quer saber se Peter poderia fazer a mesma coisa se perdesse alguém de sua família. E o mesmo fala que não. É algo que ele precisa considerar. E Peter vai embora em direção ao Harry. E essa sequência realmente foi bem legal entre os dois, né? Agora estamos em dezembro. É Natal. A festa é na casa dos Parkers. Todos estão num clima natalino. Inclusive Jameson, que aceitou usar uma touca. Mas esse é o máximo de Natal que terão dele. Também temos 3 novos personagens aqui. A tia Anna, a irmã da Mary Jane, a Gale, e a mãe Madeline Watson, que está na cozinha, observando tudo e criticando tudo que a sua filha faz. Para piorar, Madeline diz que pretende ficar mais alguns dias. E toda essa conversa distrai MJ dos biscoitos, que queimam um pouquinho. Outra coisa que não está boa é a relação dela com a sua irmã, já que Gale não via sua sobrinha desde os 2 anos. Então, MJ recebe uma ligação da Gwen, só que ela deixa cair na caixa postal para continuar sua DR com a sua irmã. Isso porque, no passado, a Gale disse na cara da MJ que ter filhos justamente com Peter Parker era tornar um erro permanente. Pô, que climão de família, hein? Ficamos sabendo pela tia Anna que a Gale está se divorciando. E na cozinha, MJ desabafa sobre a briga da irmã. E o mais engraçado é que o Peter não fala nada, apenas escuta, e depois a Mary Jane diz que ele é o melhor por fazer isso. Quanto ao Richard,
Ele fala pro Jameson que terminou de ler o livro biográfico dele. Os dois realmente estão se dando bem. O livro ajudou o Richard a ter um pouco mais de confiança, especialmente depois do conselho do Jameson. De volta à DR das irmãs, Mary Jane puxa Gale para a cozinha para saber exatamente por que a Gale está nessa festa. Finalmente, a irmã confessa que é porque o seu marido estava tendo um caso. A pequena May interrompe as duas para dizer que a Gwen estava ligando de novo. E, novamente, a Mary Jane ignora. Ela volta a focar na Gale, que admite que só foi visitar a irmã nesse Natal para comparar a sua situação com a da Mary Jane. Ela queria se sentir melhor que a irmã, ver como a sua vida de casada é monótona. Mas o tiro saiu pela culatra. Estar ali fez a Gale perceber como ela tem uma ótima família e filhos incríveis. Em lágrimas, ela confessa que adoraria ter tudo isso que a Mary Jane tem. Ao escutar, MJ faz uma brincadeira e logo depois abraça sua irmã. Não é um perdão total, mas é o início de um. No final da festa, Jameson admite que gostaria de tentar uma chance com a mãe da MJ. Que isso, Jameson? O cara não perde tempo, velho. Mary Jane finalmente atende a ligação da Gwen. É, na verdade, uma emergência. Gwen está na casa de férias e fala que não consegue contato com Harry há 6 dias. MJ então leva Peter para o quarto para conversar sobre isso. E é então que, ao tocar nele, percebe que tem algo de errado. Esse não é Peter Parker. Seus olhos ficam pretos. E o mesmo fala Feliz Natal. Pelo jeito, alguma coisa aconteceu com Harry e Peter naquela última missão. E é aqui que se inicia o ano 2. Capítulo 3, Ano 2. Na edição seguinte, a história pula para 31 de janeiro. O Homem-Aranha está em Nova York, só que seu uniforme está diferente. Ao aterrissar no topo de um prédio, o herói tira sua máscara revelando ser Richard Parker. O seu traje sai do seu corpo e ganha a forma de Peter Parker. É a inteligência artificial do traje. Sim, o traje tem essa habilidade quase como se fosse um simbionte, de se transformar em outras coisas e até em outras pessoas. O Richard não gosta de falar com o IA, usando a aparência de seu pai, e por isso pede que ele sempre apareça usando o traje preto do Aranha. O Richard sabe que seu pai está desaparecido há 2 meses, e não quer fingir que está tudo bem. Foi o próprio Peter que impediu para o traje tomar conta da família, caso algo assim acontecesse. O Richard está preocupado com seu pai, e o traje tenta ser otimista. O traje fala que consegue sentir o Peter e por isso tem certeza que ele não está morto. Só que ele não consegue localizá-lo, já que o Peter recusou colocar uma amostra do traje em seu sangue. Ambos se perguntam onde está Peter Parker. E com isso a HQ então corta para o reino do Topeira, que vive tão abaixo, no subsolo de Nova York. O Topeira pergunta há quanto tempo ele os tem referindo-se a Duende Aranha. Acontece que foi Kraven quem os capturou e os mantém presos há bastante tempo. O caçador não vai simplesmente entregá-los ao rei do crime. Ele quer saborear uma caçada antes. E é nisso que entra o Topeira. O Kraven quer utilizar o seu reino, que é literalmente uma floresta debaixo de Nova York. Nessa terra há dinossauros, gorilas gigantes, tudo. Essa na verdade é a terra selvagem do universo Ultimate. O Kraven quer usá-la para caçar os heróis ali. O lugar é perfeito. Só que há um impasse, pois o Topeira não quer que sua terra seja usada dessa forma. Então surge o mistério, que está ali para ver como estão o Homem-Aranha e o Duende. Assim, o Kraven leva eles até a sua cela na superfície. O vilão colocou colares-bomba em ambos, para que eles cooperem com suas ações. O caçador descobriu a identidade do Duende há algum tempo. A do Homem-Aranha foi mais difícil, mas ele enfim conseguiu. O Harry grita, dizendo que não vai jogar nenhum jogo proposto pelo sexteto. Kraven responde que eles não têm escolha, porque quem morrer também perderá sua família. O vilão vai caçar ambos no reino do Topeira sozinho. Finalmente, o Harry aceita participar do jogo. O Peter não fala nada, e isso é suficiente para o Kraven iniciar imediatamente a caçada. Ele aperta um botão e ambos são jogados para o reino do Topeira. As suas cadeiras estão equipadas com paraquedas, mas isso não impede que a queda seja difícil. Os colares dos dois são desativados. O vilão dá 3 horas para os heróis se prepararem e depois a caçada começa. Imediatamente, eles começam a correr. E assim, a caçada se inicia. O plano do Peter é ir até a borda da floresta e tentar voltar para a superfície. Só que o Harry não acha que isso é uma boa ideia. Talvez seja melhor lidar com o Kraven mesmo. A conversa é interrompida, quando o Sentido Aranha apita, porque simplesmente o dinossauro aparece. Peter consegue detê-lo com muito esforço, só que então outros dinossauros surgem, e Peter pede para o Harry não se mexer. Enquanto isso, em Nova York, o Richard está andando por Nova York, quando a sua teia é cortada por uma serra. E quem a disparou foi a Gata Negra, que está ali para se vingar pelo que o Homem-Aranha fez com seu pai. E após então a meia-noite, nós entramos no mês aí de fevereiro. O Richard diz que ela pegou o cara errado, mas a Gata Negra não compra esse papinho.
Esse uniforme pode ser novo, mas ainda é o Homem-Aranha. Como tentativa desesperada, o Richard retira sua máscara, revelando ser apenas um adolescente. Ele não é o Homem-Aranha. A Gata Negra também é uma adolescente. Ela tem 16 anos. Ambos se apresentam oficialmente, e parece que eles podem virar amigos. Enquanto isso, o Peter e o Harry simplesmente estão cavalgando em dinossauros. Ou seria talvez dinogalgando. Trabalhando juntos, eles conseguem chegar perto da borda da Ilha Selvagem. Os dois ainda discutem esse plano de ação. Peter acha que pode escapar, esconder a sua família e só então enfrentar o Kraven. Já o Harry teme que seja impossível fugir do grupinho do Fisk. Eles precisam acabar com isso de uma vez. No meio da discussão, o dino deles é atingido por um tiro de sniper. Foi o Kraven. A dupla se protege e tenta pensar em alguma coisa. Harry acha que quebrou o tornozelo. O Peter fica para trás com o objetivo de ganhar tempo para o Harry se esconder. Ele se expõe e desvia dos tiros usando o sentido aranha. E finalmente eles conseguem fugir do Kraven. Mas, para piorar, eles encontram um Homem-Topeira. Só que o Topeira tá ali para ajudá-los. Ele realmente não gostou de ver a sua terra então sendo usada como um lugar de caça. Ele usa criaturas da Terra Selvagem para abrir uma passagem que leva os heróis até uma caverna. Não é sensato confiar num vilão, só que eles não têm muita escolha. Depois o Topeira conversa com o Mistério, que o agradece por ter feito a escolha certa. Fica parecendo que o Topeira levou os heróis para algum tipo de armadilha do Mistério. O vilão soube bem na frente do Topeira, e sem ele perceber, o Topeira estava bem na mira do Kraven. Ou seja, ele sabe que ele o traiu. Fica esse clima aí de mistério do que aconteceu, mas aí a história vai para Nova York lá voltando pro Richard. O Richard e Felícia continuam conversando. A Felícia fala do seu passado e como seu pai praticamente obrigou a ser essa gatuna. O Richard prefere não falar nada, já que é um super-herói. Na Terra Selvagem, Harry e Peter saem da caverna e preparam uma armadilha pro Kraven. Agora, eles estão perto da saída. Finalmente, Harry admite por que ele quer ficar. É que existe um plano de contingência que protege a Gwen, algo que a família do Parker não tem, porque ele não quis revelar sua identidade para o Otto. Isso deixa o Peter um pouco irritado, e até mais determinado a sair dali agora. Em outra parte da região, diversos duendes que seguem o Topeira foram massacrados. Apenas um ficou vivo. Quando o Topeira chega ali, ele fica sabendo que o responsável por essa chacina foi o Kraven. O caçador fez isso porque quer informações sobre as cavernas. E com essa informação que ele conseguiu agora, o Kraven consegue então evitar a armadilha deixada pelo Peter. O vilão surpreende os nossos heróis simplesmente com um Gatling Gun. Por sorte, o Sentido Aranha salva o Peter e o Harry. O Homem-Aranha desvia magistralmente de todas as balas. Isso deixa o Kraven irritado, e sem ele perceber, cai na armadilha de antes. O Harry arremessa uma pedra, e aquele colar-bomba explode próximo ao russo. Ele fica ferido, mas não desiste da caçada. Na verdade, isso o deixa mais animado ainda. A luta fica física, e o Peter consegue dominá-lo até com facilidade. O herói quebra sua arma, e depois golpeia sem parar o Kraven, dizendo que isso é pela sua família. O Harry quer que o Peter o mate, mas ele não consegue. Peter Parker não é um assassino como o Sexteto Sinistro. O Harry argumenta que isso é besteira. Os dois se distraem e o Kraven aproveita o momento para sacar a sua arma e atingir o Peter pelas costas. O Aranha fica confuso por que o Sentido Aranha não disparou, e o Kraven fala que não estava querendo atingi-lo. E é nisso que a HQ mostra o Harry caído no chão, após levar um tiro na cabeça. Peter ataca com muita raiva o Kraven. Parece que dessa vez ele vai matá-lo mesmo. Só que então aparece o Mistério, dizendo que tem planos para o Kraven. Peter não está disposto a abrir mão de matá-lo, mas o Mistério lembra o Peter de sua família. E quando o Mistério chama de Peter Parker, ele sabe que precisa correr para casa. O herói deixa o Mistério e mais tarde chega ao seu apartamento. MJ se assusta ao vê-lo com vida, mas está feliz. O Peter explica o que aconteceu, que Harry está morto e que agora ele só tem uma opção: fugir. E aí, pessoal, um mês se passa. Estamos em março. Peter e sua família estão vivendo no meio do deserto. Ele já se recuperou totalmente, mas não consegue esquecer o que aconteceu com Harry. A MJ tenta ver o lado positivo disso tudo. É como se fossem férias. A pequena May acorda reclamando do seu irmão. No painel seguinte, vemos que a família está morando num trailer, junto com outras pessoas. Um tal de David, que é um vizinho, visita eles, oferecendo café. Não é a primeira vez que ele faz isso. É explicado que tem todo tipo de pessoa vivendo nesses trailers, de ufologistas até cineastas. O David alerta a família sobre passear por esses canyons, especialmente no arco perto de uma base militar abandonada, porque lá barulhos estranhos surgem e pessoas sumiram lá. O David vai embora e MJ sugere que é uma boa ideia investigar esse canyon. E tava faltando uma pessoa, né, que é o Richard, e a HQ mostra onde é que ele tá. Ele está na borda de um desfiladeiro, enquanto manda mensagem para a Gata Negra, até que ele desiste quando suas mensagens não são mais enviadas por falta de sinal. O Richard se transforma no Homem-Aranha, usando o traje, e o seu pai aparece dizendo para cuidar do linguajar.
É isso mesmo, Homem-Aranha e Homem-Aranha, pai e filho trabalhando juntos. O Peter se certifica que o Richard entendeu que o Harry está morto, para mostrar o quanto tudo isso pode ser perigoso. O Peter quer estipular algumas regras, não por Richard, e sim para a IA do traje. O primeiro ponto é que o traje irá assumir o controle caso algo sério aconteça. Numa situação entre salvar Peter ou Richard, é para salvar o Richard. Com as regras estabelecidas, eles vão até o Canyon, onde tem uma base militar abandonada. Antes que o Peter fale da primeira lição ao seu filho, eles são atacados por uma criatura de areia. O monstro tem a vantagem no combate, mas a todo momento, uma torre da base emite um sinal que desmancha o corpo do vilão. Os Homens-Aranhas estão confusos com o que está acontecendo. O Richard tem a ideia de desligar a torre porque isso poderia libertar a criatura. É um movimento arriscado, mas o Richard está desesperado. Ele usa o poder do traje para controlar a torre. Imediatamente a criatura para. O Peter o elogia pelo pensamento rápido. Toda a areia da criatura se desmancha. E nisso vemos que era um homem esse tempo todo. Ele fala que estava preso nessa forma há 3 anos e agradece ajuda. O homem explica que era apenas um cara normal, que foi usado num experimento científico do governo. Quando eles entendem como funciona o poder do Homem-Areia, o Peter debochadamente fala que na próxima é melhor ele pedir socorro e não atacar as pessoas do nada. Os dois, então, de resolvido esse mistério, retornam pro trailer e o Peter tem um momento com a MJ. Eles observam a belíssima paisagem, com vista privilegiada graças às teias. O Peter explica o que aconteceu no laboratório. O casal conversa como as coisas mudaram. O Peter pergunta por que ela o ama, e a MJ diz que é porque ele é bonito e incrível. Eles conversam sobre a Gwen. A MJ tentou ligar para ela, mas sem sucesso. Pela internet, ela viu que a Gwen estava no funeral do Harry. No dia seguinte, o Peter entra em contato com o tio Ben, com o celular de um vizinho do trailer. O Ben atende a ligação, mas imediatamente finge que está conversando com alguém de um seguro de vida. Ele fez isso porque o Wilson Fisk e seus capangas estão ali. O assistente Wesley explica que o Fisk não vem gostando das matérias difamatórias do jornal. O Jameson não se intimida com a ameaça velada. E é nisso que o Fisk pede para o Wesley mostrar um documento. Ele revela que amanhã o Clarim Diário irá publicar uma reportagem sobre o Jonah e gostaria de uma declaração oficial. Além disso, o documento mostra um relatório policial de uma série de assassinatos em Nova York. E todos que morreram possuem o mesmo nome, Ben Riley. O Jameson então pergunta se o Fisk matou todos esses Ben Riley de Nova York. O Fisk nega, afinal, ele faz parte de uma organização mundial. Na verdade, ele matou todos os Ben Riley do planeta. O tio Ben não entende por que ele fez isso. O Fisk explica que eles fizeram uma matéria achando que iriam mudar o mundo, mas a verdade é que não importa. Novamente, o Jameson não se mostra intimidado. Na verdade, o Fisk é um grande admirador do jornal, mas palavras fortes exigem respostas fortes. Ambos falam que não vão desistir, e é exatamente isso que o Fisk quer. Essas matérias são ótimas para o Fisk, porque ajuda ele a se separar deles, perfeito para os seus planos. O Fisk termina dizendo que trabalha para Deus, no que ele se refere ao Criador. O Fisk vai embora, e Wesley pergunta novamente se eles querem fazer uma declaração. Jameson e Ben se encaram. Finalmente, Ben fala que, quando tudo isso terminar, vai ser ele quem vai escrever o obituário e que ele pode citar essa frase na matéria. E com isso, chegamos no mês de abril. A Gwen visita a lápide do seu marido, enquanto lembra das palavras de seu pai sobre a vida não ser justa. Ele disse isso quando ela ainda era criança e perdeu a mãe. A pequena Gwen pergunta quando vai parar de doer. E o seu pai é honesto, nunca vai deixar de doer. Mas elas continuam vivas no seu coração. Alguns anos depois, a Gwen, já adulta, conhece o Harry Osborn. Ela não achava que poderia se apaixonar por alguém rico, e é nisso que o Harry corrige, dizendo que ele não é rico, mas sim milionário. Ambos se amam, e em breve ela vai conhecer o sogro, Norman Osborn. Então ela recebe uma ligação. Gwen parece sem reação e diz que encontraram seu pai. Isso nos leva para a continuação da conversa de quando ela era criança. A Gwen tem essa visão que o seu pai é perfeito, mas o mesmo diz que não é. Ele tem muitos segredos. Só que ele quer deixar bem claro que tudo isso que ele fez foi pela Gwen. E quando diz isso, os seus olhos ficam verdes. Fica esse mistério e a HQ volta então para quando a Gwen estava naquela ligação com o Harry. Uma pessoa ainda não identificada fala que conseguiu encontrar os restos mortais de seu pai. Essa pessoa diz que agora que o corpo foi resgatado, eles podem continuar com o último desejo do seu pai, que é da Gwen assumir um lugar no seu círculo interno ultra secreto. Só que para isso ela precisa dizer as palavras certas. Gwen as conhece e é revelado que esse círculo na verdade envolve um mistério. Ao pronunciar as palavras, um símbolo é marcado em seu rosto, e ela recebe as boas-vindas de seus irmãos do culto. A HQ faz outro salto temporal para mostrar como foi o casamento de Harry com a Gwen. Ela chega a dançar com o sogro, Norman, que pede uma única coisa. Ele quer que a Gwen garanta que o Harry nunca saia do caminho, para fazer o que ele veio fazer na Terra, e isso ela pode prometer. No Natal daquele ano, o Harry presenteia sua esposa com um livro raro
sobre uma teoria de existir duas linhas do tempo, na qual a Gwen diz não ser nenhuma teoria, e sim ciência. De qualquer jeito, ela adora o presente. Mais um tempo se passa e agora estamos a 1 ano antes dos eventos atuais da HQ. No Círculo do Mistério, a Gwen afirma que as teorias são verdadeiras. O mundo em que eles vivem é uma ilusão, e foi criado por um homem que vive preso. No caso, é que ela está se referindo ao personagem criador. E essa HQ então foi lançada, aconteceu então na linha cronológica, logo depois dos eventos do Ultimate Invasion. A Gwen ficou sabendo disso porque a Oscorp comprou a Stanny Stark. Um dos irmãos Mistério diz que eles precisam agir rápido. A Gwen discorda. Afinal, agir rápido e sem cautela foi o que matou seu pai. Ela pensou numa alternativa, e isso envolve justamente Peter Parker, Barry Jane e aquele jornal do tio Ben. Toda aquela conversa naquela janta foi observada pelo Mistério. Alguns meses depois, o Harry conversa com a Gwen, logo após aquele papo que teve com o Jameson e o Ben. A Gwen admira os dois por realmente tentarem mudar o mundo. O Harry comenta que eles achavam que a Gwen poderia ser a Duende, e ela brinca dizendo que nunca poderia imaginar isso. E daí a gente chega a alguns meses então de quando o Harry então sumiu no Natal. Na casa de férias, Gwen é visitada pelo Mistério, que diz que encontrou seu marido. O Mistério conta que o Kraven o sequestrou e irá caçá-los na Terra Selvagem. Gwen comenta algo estranho sobre o amuleto passar para ela daqui a alguns dias, e o Mistério fala que irá ganhar tempo. Além disso, ele comenta que a Gwen está sendo seguida. No dia seguinte, a Gwen aparece no laboratório da Oscorp, indignada com Otto, porque ele estava espionando. O doutor explica que isso foi um plano de contingência do Harry, caso algo ruim acontecesse. Mesmo assim, a Gwen acha esse comportamento estranho, e o próprio Mistério pede para ela demiti-lo, que é o que ela faz. E agora estamos no dia que o Harry morreu, exatamente naquele momento que o Peter discutia com o Harry sobre matar alguém. No meio da discussão, alguém segura sua boca. É um Mistério. Ele pede que o Harry fique quieto. O Kraven então atira, e vemos o Harry morto com um tiro na cabeça. Só que aquilo foi uma ilusão do Mistério. Toda aquela conversa do Mistério com Peter, na verdade, o Harry estava do seu lado, invisível. Após o Peter fugir, o Kraven se incomoda que o Mistério se envolveu na sua caçada. Ele ousou sim se meter na caçada, mas só porque ele envolveu os seus entes queridos. E por isso, ele precisa matá-lo. Mistério pega a arma no chão e atira na cabeça do Kraven, agora sem nenhuma ilusão. Finalmente, o Mistério se revela sendo a Gwen, o que deixa o Harry completamente confuso. Então, aquele amuleto que a Gwen estava falando era, falando sobre a passagem de bastão. A Gwen era um Mistério, assim como também aqueles outros irmãos do círculo interno que fazem parte dessa seita. Ou seja, eles também são Mistério, e esse plot twist aqui foi bem legal. Agora, no presente, o Harry aparece vivo e entende que precisa fingir que está morto. O Harry tem apenas uma dúvida: por que ela não contou nada? A Gwen diz que essa é ela, uma pessoa misteriosa. Ela é um mistério afinal de contas. Mesmo chateado, o Harry entende e diz que eles vão dar um jeito nisso. Agora o foco deles é lutar contra a Fisk e a sua gente, e o Harry tem certeza que eles vão para vencer. E aí agora chegamos no mês de maio. O tio Ben se assusta ao ver um homem invadir a sua casa. Não porque ele conseguiu abrir a sua porta, mas porque esse homem deveria estar morto. É Harry Osborn, que finalmente revela para mais uma pessoa que não está morto. O que o tio Ben concorda. Ben revela que tem um esquema para conseguir falar em segurança com a família do Peter. O Harry fica aliviado ao saber que todos estão seguros. Na verdade, ele está ali para pedir que o Ben mantenha a cabeça baixa porque as coisas vão ficar sérias. Mais tarde na Oscorp, a Gwen recebe documentos importantes do jornalista Rob do Clarim Diário. Então ela pergunta por que deveria confiar nele. O mesmo responde que é porque nós, Mistérios, ajudamos uns aos outros. Pois é, o Rob é um dos 4 mistérios. Aqui é outro plot twist que eu não vi chegando. Ao escutar isso, a Gwen sabe que ele é confiável. A conversa é interrompida quando Wilson Fisk e Wesley invadem o escritório da Gwen, adiantando uma reunião que iria acontecer antes. Na saída, Wesley presta bastante atenção no Rob. Assim que se inicia a reunião com o Fisk, o rei do crime vai direto ao ponto. Ele quer que os contratos da Oscorp com a sua empresa permaneçam indefinidamente. Após falar isso, o Fisk sai do escritório e deixa Wesley para cuidar do resto. É nisso que temos mais uma revelação. Wesley também é um dos mistérios. Esse tempo todo ele está infiltrado e deixando o culto do mistério à frente de todo mundo. Gwen então fala que ele tem algo que lhe pertence. O mistério então mostra o tal do amuleto. Não é exatamente da Gwen, é de todos os 4. Quando vê, daqui a pouco vou revelar que eu também sou um mistério. E quem possui então esse amuleto é que ganha os poderes então de mistério. Assim que o Wesley sai do escritório, a Gwen diz que está liberado para o Harry aparecer. Agora que ela tem um amuleto, o casal pode ir para a guerra contra o Fisk. Logo depois, Harry caminha sem chamar a atenção, até chegar no laboratório secreto do Dr. Octavius. Esse laboratório foi fornecido pelo Harry. O traje do Duende Verde está pronto. Contudo, o Otto ainda precisa de 2 coisas:
Ele precisa de um acelerador de partículas e de um reator nuclear de bolso. O Harry diz que vai ver, e depois pede que ele termine de instalar um sistema de segurança no apartamento do Peter Parker. E esse Otto realmente parece que ele tá escondendo alguma coisa, né? Finalmente, o Harry coloca novamente o traje de duende e ativa a inteligência artificial de seu pai. Imediatamente, o Norman IA dá um sermão no Harry, por estar numa espécie de má fase, digamos assim. Só que agora as coisas vão mudar. O Duende Verde voa com seu planador juntamente com a Mistério Gwen e invade um dos prédios do Senhor Negativo. Antes isso era uma fábrica de armas, mas o Fisk mudou para que fosse uma fábrica de bombas. Logo, eles são atacados pelos demônios, e Gwen cuida disso magistralmente usando seus poderes de ilusão. Enquanto isso, o Harry tira os civis do prédio. Gwen e Harry se reúnem no prédio ao lado. Harry pergunta se ela desativou as bombas, mas é nisso que a Gwen comenta que nunca disse que iria desativá-los. Então, o prédio do Senhor Negativo explode. O Harry fica indignado com isso, porque deixar as bombas explodirem era muito perigoso, mas a Gwen apenas fala que eles estão em guerra. É preciso fazer o que é preciso. Mesmo relutante, o Harry concorda. Enquanto isso, em Utah, o Peter usa aquele esquema para conseguir falar com o tio Ben. Só que dessa vez, ele tem uma surpresa. Ben passa o telefone para o Harry, o que deixa o Peter chocado. O seu amigo apenas diz que está na hora dele voltar para casa porque precisa da sua ajuda. E aí, mais um mês se passa e agora estamos em junho. Harry Osborn voa de jatinho até a localização da família Parker. O Peter está feliz em ver o seu amigo de volta. Quem também está no voo era o Ben e o Jameson. O Richard não está ali porque ficou chateado por ir junto. Acontece que o plano é só o Peter voltar para Nova York. Os demais vão continuar ali como medida de segurança. O Peter se despede da MJ e só então ele percebe que a Gwen não está ali. A HQ corta para mostrar o que a Gwen está fazendo. O Círculo do Mistério já descobriu que ela está agindo por conta própria. E isso não caiu nada bem para ela. Afinal, eles tomam decisões juntos. Ela não aguenta mais apenas conversar. Tinha que tomar uma atitude contra o Fisk. E não está nem um pouco arrependida. Agora os mistérios precisam resolver a bagunça. Durante toda a discussão, um mistério que ainda não havia sido revelado fica quieto o tempo todo. Até que finalmente é revelado o seu rosto. Mas não é dito o seu nome. Essa mulher parabeniza as ações da Gwen, e que os demais mistérios foram covardes. E aí a gente finalmente então volta para Nova York. O Aranha e o Duende Verde estão passeando pela cidade. Resta uma hora até eles se encontrarem com a Gwen, e por isso o Peter convida o Duende para baterem alguns bandidos, e assim eles fazem. Após um belo aquecimento, o Homem-Aranha se sente como nos velhos tempos. Ainda restam 15 minutos para se encontrar com a Gwen, e o Peter decide passar no seu apartamento, e fica chocado ao ver que está tudo bagunçado, com alguns tentáculos no chão. Na hora o Duende percebe o que está acontecendo. É o Otto. Ele estava morando no AP do Peter. O Harry diz que a culpa é dele. Foi ele que pediu pro Otto aprimorar a segurança do local. Só que, bem, não era pro Otto decidir morar ali. O doutor em sua defesa fala que não queria desperdiçar essa chance. Como punição, o Peter o deixa ali até a hora deles voltarem. O Harry pede desculpas e o Peter tenta não se incomodar com isso, já que seu amigo tinha boas intenções. Acontece que a HQ agora volta algumas horas atrás do que está acontecendo aí no presente e nos mostra o que está rolando lá naquele acampamento de trailers. A MJ, juntamente com o Ben e o Jameson, retornam para o trailer. Ao chegarem lá, eles encontram o bilhete deixado pelo Richard. Não é nada bom. Uma hora antes disso, o Richard continuava trocando mensagens com a Felícia, e agora ele já era meio que o seu namorado. Como a Felícia disse que estava precisando de ajuda para algo que ela se encrencou, o Richard decide se infiltrar no jatinho do Harry sem que ninguém ficasse sabendo. Dentro do avião, o Richard escutou a conversa entre o Harry e o Peter sobre a Gwen ser um mistério. E agora, no presente, o Richard, como aranha, vai até o apartamento da Felícia. E ela admite que não está muito feliz do que fez porque armou uma armadilha. O Richard se vê em volta do rei do crime, gato negro e mercenário. O Fisk já sabe de todas as mensagens que o Richard trocou com a Felícia, e sabe que trabalha em parceria com o Homem-Aranha. Por isso, ele quer tirar proveito. O Richard vai ter que entregar o Peter pro rei do crime. E ao se virar para a Gata Negra, o Richard pergunta como ela pôde, e a Felícia responde que essa é a sua natureza. E como você já sabe aqui nessa HQ, né? Passagem de tempo, agora estamos no mês de julho. Vemos o Richard e a Felícia se encontrando no topo de um prédio. Ela quer saber como o jovem está. O Richard revela que está de castigo pelo que aconteceu. E com isso voltamos para o mês de junho, quando ele caiu na armadilha. O herói admite que está com medo para a IA do Peter, que pergunta se tem autorização para assumir o comando. O Richard permite, e ao fazer isso, o traje se transforma completamente, numa espécie de Venom do universo Ultimate. Nessa forma, o traje realmente é impiedoso e ataca os mercenários de Fisk sem se segurar. O risco para o Fisk é tão grande que ele precisa fugir. O Aranha Venom quase mata o pai da Gata Negra, e depois vai para cima dela. Ela implora que ele pare. Do presente, o Richard pede desculpas pelo que fez, ou melhor, eles fizeram. Na Torre Fisk, o sexteto ainda não sabe
sabe que o Kraven está morto. O Sr. Negativo garante que ele não saiu de Nova York, mas assume que aconteceu o pior. O Sr. Wesley acredita que o Kraven morreu, e sim que ele esteja trabalhando para o Mistério. Eles ainda não descartam a possibilidade do Mistério ser um deles naquela sala. Isso parece criar um pequeno racha entre o grupo, mas o Fisk pede para eles focarem nos adversários. O Gato Negro ainda está vivo. Ele pergunta o que eles vão fazer em relação ao monstro. Fisk explica para o Sr. Negativo sobre o monstro e como a Felícia garante que não sabia de nada sobre o Aranha Venom. O pai dela não acredita que ela esteja falando a verdade. Longe dali, Mistério e Duende Verde escutam tudo através de um aparelho de espionagem implantado pelo Wesley. Mais tarde, o Homem-Topeira invade o apartamento do Peter Parker e cai numa armadilha deixada pelo Homem-Aranha. O Topeira não está ali para lutar, e sim para alertar que os vilões estão chegando cada vez mais perto. Na verdade, o Topeira diz que não gosta muito dessa parceria que tem com o Fisk e os demais. São pessoas que ele quer se desassociar, mas sabe que isso é bem complicado de se fazer. Peter diz que não irá matar ninguém, se é isso que o Topeira quer. O Aranha pede que o mesmo vá embora. O Topeira se retira, mas lembra que a sua oferta de ajuda ainda está de pé. E a HQ agora avança para algum tempinho depois. O Richard retorna do seu encontro com a Gata Negra para sua nova casa, mas é flagrado pelos seus pais. A MJ dá um sermão e o Richard pede para a IA do Peter calar a boca. Mas fica parecendo que ele mandou a sua mãe calar a boca. O Peter pede para todo mundo se acalmar. O pai avisa o traje que não é pro Richard sair daquele quarto sob hipótese alguma. Quem escutou todo esse barulho foi a mãe da Mary Jane. Ela também está morando nessa casa, que é a casa da Ana. Ao voltarem para o quarto, o MJ e o Peter discutem sobre o que está acontecendo. A Mary Jane acha que está no seu limite. Enquanto toda essa conversa acontece, o sentido aranha do Peter é acionado. Mas ele tenta ignorá-lo para continuar conversando com a sua esposa nesse momento. A MJ pede para o Peter finalmente contar tudo que sabe. Tudo sobre os planos, sobre Gwen e o Harry. E assim pulamos para o mês de agosto. Gwen e Harry estão esperando aí pelo casal 20, Mary Jane e Peter, que estão atrasados. O Harry alugou um restaurante inteiro, com equipe e tudo, para jantar com seus amigos, justamente para não atrair atenção. Afinal, ele deveria estar morto. Os casais lembram da última janta que tiveram juntos, e como naquela época, todo mundo escondia o segredo de alguma coisa, até mesmo a Gwen sobre ser um mistério. Enfim, agora eles podem jantar. Enquanto isso, o tio Ben dá uma de babá e cuida dos filhos dos Parkers. E após a pequena May ir para a cama, o tio Ben tenta puxar assunto sobre o Richard ser o Homem-Aranha. E o mesmo fala que não quer conversar sobre isso. E, de volta ali para a janta dos casais, o Harry tenta quebrar o gelo falando da comida, mas o assunto da noite realmente é a Mary Jane. Aquele desabafo dela na outra noite levou a esse jantar. Todos estão ali para esclarecer as dúvidas que ela tem. A verdade é que a Mary Jane tem medo das consequências de perder seus filhos e não confia totalmente na Gwen, já que ela é um mistério. De volta ao Richard, ele falou que não queria falar sobre o assunto, mas acaba falando igual. No fundo, o Richard quer continuar sendo Homem-Aranha e quer ver a Felícia novamente. Ele desabafa por 7 painéis e o tio Ben apenas responde que achava que ele não queria falar sobre isso. De volta ao jantar, a MJ desabafa sobre tudo que vem acontecendo. Ela entende todos os lados, mas quer saber quando isso vai terminar. Quando a Gwen responde que isso só termina quando eles vencerem, ela se levanta e pede para sair. O Peter vai atrás, mas a Gwen o interrompe e fala que ela irá resolver a situação. Após a conversa com o Richard, a mãe da MJ retorna para casa, e acompanhada do Jameson. Eles tiveram um encontro que, pelo jeito, foi bem agradável. Na janta, a Gwen pede desculpas à MJ no banheiro. Ela diz que precisa do Peter, ele é o melhor do grupo. Só que todo esse papo irrita a Mary Jane, porque ela sente que a Gwen está numa espécie de modo suicida para vencer custe o que custar. Quando a Gwen fala que só vai voltar a ser mistério daqui a 12 dias quando recuperar o amuleto, a MJ simplesmente dá um soco nela, deixando-a desacordada. Ela retorna ao restaurante e vai direto ao assunto. Diz que o Peter é um bom homem, e o Harry pode até vir a ser, mas a Gwen, ela é perigosa e pode acabar matando todo mundo. Enquanto isso, o Sr. Negativo se prepara para agir justamente contra o mistério. Pulando agora para o mês de setembro. Wesley chega no local após receber uma chamada de emergência do sexteto. Contudo, isso é uma armadilha. Wesley é capturado, vendado e levado até o esconderijo do Sr. Negativo. O vilão sequestrou Wesley porque quer que ele conte todos os segredos do Rei do Crime. E para isso ele pretende usar seus poderes mentais. Lee conta um pouco sobre a sua história e como desde criança ele aprendeu a usar seus poderes influenciados pela sua irmã. No jornal, o Jameson e o Ben tentam descobrir alguma coisa da sua investigação. A história deles está confusa demais e por isso o Jameson sugere simplificar a história. Focar numa única coisa, e essa coisa vai ser o Wilson Fisk. Enquanto isso, o Harry, meio que acatando as ideias da MJ, pede conselhos matrimoniais para o Otto. O cientista está entretido com uma aranha que ele achou, mas não deixa de sugerir que o Harry se divorcie.
De volta à história do negativo, com o passar dos anos, ele formou uma gangue de seguidores, conhecidos como demônios. Alguns ele manipula mentalmente, para se aliar a eles, e outros se juntavam voluntariamente. O Lee achava que iria controlar a todos, mas teve um homem que ele não conseguiu: Wilson Fisk. Na verdade, aconteceu o contrário. O Lee se viu sendo manipulado a fazer a vontade do Fisk. O Fisk, então, foi o único homem que o Lee não conseguiu manipular. E agora ele tenta usar seus poderes no Wesley, que tenta resistir, mas não consegue. O Senhor Negativo descobre muito mais do que ele queria. Wesley revela que é um mistério e que existem muitos outros mistérios. No dia seguinte, uma reunião dos mistérios acontece e de novo a discussão é sobre a Gwen. Ela se diz a mais leal, pois está disposta a tudo para vencer. Só que os outros não veem dessa forma. Durante toda a reunião, Wesley fica quieto, com cara de assustado. Agora sabemos que aquela mulher no círculo do mistério era, na verdade, a irmã do Senhor Negativo. Voltamos para o dia anterior. O Lee continua a falar sobre a sua história e como ele se sentiu humilhado perante a sua irmã por fazer negócio com o rei do crime. O Lee nunca aceitou isso. Ele fala como foi humilhante se sentar com o Sexteto Sinistro, sendo que um deles ali o havia derrotado. Mas não mais. Ele tem um plano. O Negativo entrega 2 presentes a Wesley. O primeiro permite que ele veja tudo que Wesley faça. A segunda é a manipulação. No dia seguinte, Wesley, aos prantos, pede perdão pela traição. Ao mesmo tempo, o clã do Senhor Negativo aplica um golpe em várias frentes. Na casa dos Parkers, no jornal e nos seus aliados, como o Sr. Topeira e a família Hardy. Na reunião dos mistérios, Wesley revela estar repleto de C4. A irmã do Lee logo percebe que isso é um movimento de seu irmão. E falando nele, o Lee estava vendo tudo, comemorando que finalmente vai ter o controle sobre todos. Wesley deitou no C4 e o local explode. E aqui mais um mês se passa e estamos em dezembro. O Homem-Aranha está passando pela cidade e chega num restaurante chinês para retirar o pedido com uniforme e tudo. Com a comida protegida, ele entra nos esgotos e faz uma viagem até a Terra Selvagem. Ele está com um novo uniforme e tem um pequeno diálogo fazendo referência ao superior Homem-Aranha. Ao entregar a comida para MJ, é revelado que esse Homem-Aranha não é o Peter, e sim o Otto. Ele fez um favor aos Parkers e usou o traje que desenvolveu para pegar a comida. Após o ataque do Senhor Negativo, a família Parker está morando nessa casa improvisada na Terra Selvagem. Quem também está ali é os Jamesons, reagindo à matéria final do jornal expondo toda a verdade sobre o rei do crime. Ainda faltam algumas horas até a reportagem estar finalizada. A família se reúne para jantar que é servida pelos amigos do Homem-Topeira. Contudo, 2 membros importantes não estão ali: Harry e Peter. A MJ fala que não é para se preocuparem com eles, pois os mesmos vão chegar atrasados. E nisso a HQ corta então para o Homem-Aranha e o Duende Verde. O traje do Harry recebeu um belo upgrade que imobiliza todos os mercenários de uma vez. Após essa vitória, o Harry fala que ainda dá tempo para o Peter voltar para o jantar. Desde o incidente com a Gwen, o Harry está mais isolado. Ele não quer descansar, ele não tem mais uma família e agora ele compensa todo o seu luto sendo herói. O Peter vê que ele não está bem e incentiva que ele descanse, mas não há como. Como Harry recusa ajuda, o Peter decide voltar para casa e o deixa sozinho. Imediatamente, o Harry aciona a IA da sua armadura e fala que a barra tá limpa. Pelo jeito, ele queria ficar sozinho aí para fazer alguma coisa, no mínimo, suspeita. O Harry está fazendo tudo isso sozinho, porque quer proteger o Peter. E ele entrou numa espécie de modo suicida. A IA do Norman percebe que ele está mentindo para si mesmo. E para um comentário desse, o Harry não tem resposta. Mais tarde, o Otto está no laboratório finalizando uma espécie de vírus, que, segundo ele, pode apagar todas as informações da família Parker e seus aliados. Esse vírus foi projetado usando informações do Howard Stark, e o Otto mostra isso para o Richard. Só que, para isso funcionar, é preciso colocar o vírus no computador bem protegido, no coração do Império do Rei do Crime. Alguém corajoso precisa colocar esse item, e o Richard capta a indireta nada sutil do Otto, e pergunta por que ele mesmo não faz. E acontece que para fazer isso é preciso ter a habilidade de um grande ladrão. E por acaso o Richard conhece a pessoa ideal. E então voltamos para o Peter. Ele já voltou para casa e está jantando. A Mary Jane está preocupada com Harry, pois novamente ele não voltou para a Terra Selvagem. 3 meses se passaram. E o Harry não conseguiu superar a morte da Gwen. O Peter entende totalmente o seu luto, porque se fosse com a Mary Jane, ele jamais iria superar. A MJ brinca, dizendo que é bom nada acontecer com ele, porque caso ela perca, seguiria em frente. O Peter então pergunta como seria esse tal cara dos sonhos que ela seguiria em frente. E a MJ responde que não sabe, porque nos seus sonhos, ele nunca tira a máscara. Ao escutar isso, o Peter joga o macarrão para longe, põe a sua máscara e leva a MJ para longe. O casal se beija no meio da floresta, e mais tarde o casal 20 parece bem relaxado. O Peter comenta como todo esse momento é perfeito, mas ao mesmo tempo ele sente que algo terrível está prestes a acontecer. A história volta para a superfície e é muito estranho realmente que o Peter ele nunca consegue sossegar, né?
Felicia Hardy está na cobertura do seu prédio, curtindo uma vista quando Richard aparece usando o traje. Ele está numa missão. Ele quer a ajuda da Felicia para assaltar o cofre do Fisk. O Richard explica que o dispositivo irá ajudar a sua família e o da Felicia também. E claro que a Felicia topa. Essa oportunidade perfeita para ela pedir desculpas por aquela traição de antes. Em outro lugar, o Harry conversa com uma pessoa misteriosa. O infravermelho do duende detectou que o alvo que eles estão atrás está no prédio. Ou seja, é hora de começar a missão secreta. E é nisso que a pessoa misteriosa é, na verdade, o mistério. Ou pelo menos o que parece ser o fantasma do mistério. E uma hora depois, a MJ acaba descobrindo, o que o Otto tinha pedido lá pro Richard fazer. Ela ficou completamente indignada e culpa o Otto. Mas o cientista diz que o garoto decidiu fazer as coisas por conta própria. O Otto não impediu, e na maior cara de pau diz que alguns pais superprotetores não gostam quando outros interferem na criação do filho. O Peter diz que vai ir atrás do Richard, e ele terá que fazer isso sozinho, pois o Otto não pode deixar a sua base, pois precisa cuidar da operação da matéria dos Jameson e do Ben. Antes de sair, o Otto entrega mais um dispositivos que criou para o Peter. Na volta, a MJ diz que vai continuar esse papo, e novamente o Otto se defende, dizendo que tudo isso é pro bem de todos. E cortamos para a Torre Fisk. Richard e Felicia estão escalando o prédio. A Felicia lidera o caminho e consegue facilmente invadir a torre, que deixa o Richard impressionado. Agora a próxima etapa é um tanto mais complicada e envolve desviar de lasers. E quando que não envolve, Qualquer missão de espionagem vai ter algum sistema de alarme que tem lasers. E daí a história volta para o Otto. Ele explica como será divulgada a matéria do jornal. Não será apenas uma simples matéria. É um vídeo que será transmitido globalmente, ao mesmo tempo, em todas as telas utilizando o sistema de comunicação do criador. Quem aparece para acompanhar tudo como se fosse um grande show é o Homem Topeira. Ele se acomoda no sofá e aguarda o grande evento. E com tudo pronto, o Ben prepara a matéria. Imediatamente a mensagem começa a aparecer em todos os telões de Nova York. Wilson Fisk acompanha da sua torre quando é surpreendido pelo Sr. Lee, que aparece para ter uma longa e necessária conversa. No caso, ele refere-se a matar Wilson. Ele saca sua espada e revela que nem precisou usar sua mente para dobrar os guardas, pois eles estão ocupados em outro lugar. Os mercenários estão protegendo o prédio da invasão do Duende Verde do Mistério. Quando uma luta iria começar, o sistema de comunicação avisa que é para permitir que a dupla avance. E assim os mercenários permitem que o Duende e o Mistério continuem, o que para o Harry não é um bom sinal. De volta ao Senhor Negativo, a luta se inicia com o Fisk segurando a lâmina da espada como se fosse nada. O Lee pergunta se o Fisk nunca ficou sabendo o que aconteceu com o Wesley, o homem que tanto ele confiava. Contudo, quando o vilão estava prestes a revelar que o Wesley era um traidor, o alarme soa. Isso porque no cofre, Richard e Felicia tropeçam num dos lasers. Fisk fica sabendo que o núcleo está em perigo. Nesse exato momento, o Homem-Aranha Peter aparece na sua sala. Peter até tenta fazer uma piadinha, mas não consegue, pois vê o seu filho no monitor do Fisk. O Lee não se intimida e diz que essa é a hora perfeita para o Homem-Aranha estar ali. É então que ele revela ao Fisk e ao Peter que o Wesley era um dos mistérios. Ou seja, o Lee sabe de tudo sobre Fisk e Peter. O Homem-Aranha tenta manter o foco nele, só que o Senhor Negativo sai da sala permitindo uma trégua entre ele e o Fisk. O Homem-Aranha não permite e puxa o vilão usando sua teia. Só que o Fisk chega por trás e ataca o Peter com tudo. E do lado da invasão lá do roubo do Richard, um sistema de braço articulado está protegendo o cofre, e ambos tentam se manter vivos enquanto pensam numa forma de avançar. A IA do traje conta que esses braços possuem a mesma tecnologia do traje, ou seja, podem mudar de forma. Esse aviso vem tarde demais. De volta ao Peter, o Fisk pergunta se ele não aprendeu a lição da última vez, o que pro Peter não conta. Ele estava começando quando levou aquela surra. A experiência do Peter faz a diferença dessa vez, e consegue emplacar alguns golpes. O Lee então usa seus poderes para manipular o herói e não lutar. O Aranha não consegue resistir aos poderes mentais, e fica com a defesa aberta. Ele leva duros golpes caindo no chão na sequência. Enquanto isso, no lado do Duende Verde, eles finalmente chegam ao destino, na sala de um dos generais do Criador, o Capitão Britânia. O vilão diz que ficou impressionado com a ousadia do Mistério. Acontece que esse Mistério aí entrou em contato com o Britânia e ofereceu uma proposta. Nem mesmo Harry sabia disso. Exatamente nesse momento, o Peter entra em contato pelo comunicador solicitando a ajuda do seu amigo. Harry enfrenta um dilema: ficar ao lado do fantasma de sua esposa, que claramente estava agindo pelas suas costas, ou ajudar o amigo. Quem oferece toda essa reflexão é a IA do Norman. Ele toma sua decisão e não parece que vai ajudar o Peter. O Homem-Aranha está sozinho e apanhando muito. O Senhor Negativo continua a usar sua influência e pedindo que o herói lute. Enquanto isso, o Ben está prestes a enviar o segundo pacote de reportagens. Toda a cidade acompanha o exposed do Rei do Crime, sobre como ele comanda a cidade, como ele mantém as pessoas pobres. Já o Homem-Aranha finalmente cai. O Lee confessa que ficou desapontado. Ele esperava mais. Os dois vilões combinam o que fazer na sequência. Só que é então que o Homem-Aranha se levanta,
o herói se recusa a ser derrotado. E aí que a gente vai chegar na última edição do quadrinho. Capítulo 4 – A Batalha Final. A última edição começa lembrando as 3 frentes da batalha decisiva. Felicia e Richard estão no cofre, Harry e Mistério com o Capitão Bretanha, e o Homem-Aranha contra o Rei do Crime e o Senhor Negativo. Esse último, agora sim impressionado, e pergunta pro Fisk se deveria deixá-lo livre de seus poderes para ter uma morte honrada. Só que o Rei do Crime diz que não. Ele não tem interesse numa luta justa. Ele quer seus inimigos mortos, simples assim. Lee, então, continua a influenciar Peter para que ele não lute. O Homem-Aranha escuta que não é para lutar, mas mesmo assim, usa suas teias e joga seus adversários de um lado para o outro. Segundo o herói, isso não é lutar. Ele joga o Senhor Negativo na frente do Rei do Crime, que o golpeia sem querer. Lee fica inconsciente. E agora sim, Aranha está livre do controle mental. E a luta volta a ficar intensa entre os dois. Enquanto isso, Felicia e Richard estão sendo engolidos pela segurança matriz do cofre. Desesperado, Richard permite que o traje assuma o controle e surge novamente aquele Venom. Ambos conseguem se livrar da pressão, e o traje utiliza sua tecnologia para conter a tecnologia adversária. A Felicia corre para o cofre e tenta abri-lo o mais rápido possível. Infelizmente, um pequeno pedaço da tecnologia de segurança escapa do traje e se prende na perna da Gata Negra. Para piorar, o traje diz que a matriz adversária está alterando o código de seu traje e transformando parte dele em algo novo. E é então que a Matrix branca também se transforma numa versão venomificada. E é nesse momento que a HQ volta para o Peter Parker. O Fisk observa pelos monitores tudo o que está acontecendo no cofre e acha magnífico. O vilão aposta suas fichas na tecnologia futurista. Ele não vê como o filho do Peter tem chances. O que o nosso herói aposta que tem. Falando em apostar, Fisk acha que tanto o pai quanto o filho irão morrer essa noite. É então que o Homem-Aranha saca um aparelho que foi dado pelo Otto. E um dos motivos desse Rei do Crime ser tão poderoso é por causa daqueles círculos que tem no seu corpo. Aquilo dali é uma biotecnologia que foi implantada em seu corpo. O dispositivo do Otto é capaz de desativar essa tecnologia. Eles conseguiram isso graças a um experimento num dos mercenários que o Harry capturou. Agora, tudo que o Homem-Aranha precisa fazer é acertar essa seringa no vilão. Mas isso é mais difícil do que parece. O herói leva um soco e deixa cair o dispositivo. Fisk adora esse momento. É o momento em que a esperança é esmagada, a morte do sonho, e tudo isso feito pelas suas próprias mãos. De volta a Richard, o traje luta como pode contra a Matrix branca. O problema é que são muitos, e é então que Felicia finalmente consegue abrir o cofre. O traje analisa que o interior do cofre também é feito dessa mesma nanotecnologia. Ou seja, para o Richard, isso significa que eles vão ter que realizar algum tipo de sacrifício pelo bem maior. O Peter escuta tudo isso e fica paralisado de medo com a chance de seu filho realmente morrer. Fisk, provocador do jeito que é, diz que quando tiver os corpos dos dois, de pai e filho, irá enterrá-los em locais totalmente opostos na Terra, e sem nenhuma marcação de nome, já que assim eles vão ficar eternamente separados pelo tempo. Na Terra Selvagem, Ben realiza o upload do último segmento da reportagem. A luta do Homem-Aranha com Fisk continua, enquanto que a narração da reportagem aparece em off. O texto diz como o poder do Fisk é ilusório, que por mais que ele tente sugar a esperança, no fundo, são eles quem têm medo de quem realmente tem o poder, o povo. É nisso que o Homem-Aranha consegue injetar o dispositivo do Otto no Fisk, que sofre um choque, e ele perde sua força excessiva, mas continua em pé lutando. Enquanto isso, Felicia e Richard entram no cofre e são recebidos pela Matrix tecnológica, que aparece em grande número. Felicia não consegue se mexer, e é nesse momento que o Richard se desprende do traje, para que ele possa levar a chave. Homem-Aranha fala pro Fisk que nunca mais ele terá o poder. Isso acabou. Só que Fisk ainda sorri, e o Peter pergunta o porquê. E é nisso que ele aponta para o monitor. Vemos Richard tentando desviar da Matrix em risco real. O Homem-Aranha novamente fica paralisado, mas se recompõe e sai dali imediatamente. Ele vai o mais rápido possível até a área do cofre.
Já Richard, mesmo preso pela Matrix, se estica todo para aproximar a chave para fechar o sistema. Quando o Homem-Aranha finalmente chega ali, Richard e Felicia estão a salvos e prestes a se beijar. Peter fala que estava aterrorizado, mas agora até que está orgulhoso. Ainda assim, mesmo salvando o dia, o garoto está de castigo. O que Richard apenas responde que valeu a pena. A reportagem do jornal termina com um alerta para a população. Sempre que um déspota como o Rei do Crime cai, vai haver um outro disposto a pegar o seu lugar. E é nisso que vemos Capitão Bretanha e Mistério apertando as mãos. Pelo jeito, eles chegaram a um novo acordo. Harry observa tudo, mas não esboça nenhuma reação. Os aranhas saem dali. E a reportagem lembra que liberdade é manter a vigilância e que a batalha nunca termina. Mais tarde, no topo da torre, o Senhor Negativo diz que apareceu ali na esperança de substituir o Rei do Crime. E agora, ambos estão derrotados. Fisk fala que eles perderam tudo e que já foi informado que o Mistério é o novo Rei do Crime da cidade. Nem o Senhor Negativo acredita nisso. Só que essa é a verdade. Fisk fala que terá sua vingança um dia, mas acontece que nesse momento está sentindo fome, algo que não sentia há muito tempo. Essa resposta é algo que o Senhor Negativo não parece compreender muito bem. Afinal, o homem perdeu tudo, terá que começar do zero. E o Fisk sabe disso. Só que ele se sente excitado com o que está por vir. Ele se sente vivo pela primeira vez em anos. Fisk pergunta o que o Senhor Negativo pensa a respeito disso. E é então que Lee pede para o ex-rei do crime para pular do topo do prédio utilizando seus poderes. Fisk tenta resistir, mas não consegue. Ele caminha até a beirada do edifício. E o Lee diz que Fisk está mentindo para si mesmo. Tudo que ele realmente quer é pular dali. E sob a influência do vilão, Fisk realmente pula, lamentando que irá morrer desse jeito. E no último segundo, ele consegue se segurar na borda do prédio. Fisk resiste do jeito que pode à influência do Senhor Negativo, que ordena que o mesmo solte suas pernas. Mas Fisk não faz isso, e o resultado é que os dois acabam caindo do topo do prédio e morrem. O jornal publica no dia seguinte essa reportagem. Jameson e Ben comemoram. Eles se questionam se agora podem se aposentar. Mas claro que não vão fazer isso. Eles vão ser jornalistas até o dia que morrerem. E com isso cortamos pro Harry e pra Gwen. O Harry ainda não entendeu como a cidade pode ser deles. Mas é isso que Gwen fala. Ela diz que o Peter e os demais estão a salvos. Permitirá que eles fiquem na cidade, desde que eles não vão atrás dela. Mas Harry quer saber como que ficam as coisas entre eles, o casamento deles. E agora sim, Gwen entendeu o que ele quis dizer. E é nisso que o Mistério revela que não há mais nós. O que ele está vendo é apenas um fragmento da Gwen. Na verdade, esse mistério é uma junção de todos os outros mistérios. A inteligência artificial do Norman reconhece que a Gwen nunca realmente entendeu Harry, já que ela não consegue ver que o garoto perdeu tudo com isso. Ainda assim, Norman tem que ser Norman, e diz que Harry é uma grande decepção como filho. Nesse momento, o Harry tira o seu capacete, e vemos que ele está no laboratório do Otto, na Terra Selvagem, ao lado do Peter. O Homem-Aranha pede desculpas por tudo. Ele também não está magoado, e compreende bem o sentimento do Harry. Afinal, ele escolheu o casamento, algo que talvez o Peter também fizesse. Mas ainda assim, Harry se sente decepcionado. Ele queria ter feito mais. Afinal, um amigo certa vez lhe disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas Peter não tem certeza se essa frase se encaixa nesse mundo que eles vivem. Para o Parker, não importa se a pessoa tem grandes poderes ou não, ela sempre deve lutar pelo que acredita. Harry fica aliviado ao ver que o seu amigo não perdeu a esperança. É isso que ele acredita. E para o Harry, essa é a forma perfeita de defini-lo. Harry, enfim, quer saber como que o Peter consegue passar por tudo isso e nunca realmente deixar de fazer o que é certo. O Peter não responde no primeiro momento. E na sequência, a HQ faz um flashback para mostrar como que o Peter ficou sabendo que a Mary Jane estava grávida. Isso na época que eles eram bem jovens. O Peter pergunta se a Mary Jane tem certeza disso. E a mesma confirma, já que fez 3 testes. Os dois se olham fixamente e admitem que se amam. Só que eles não sabem o que fazer exatamente. MJ acha que será uma grande mãe. E Peter tem certeza disso. Ela continua a convencer o Peter que deveria manter o filho.
mas ela não quer que o Peter se sinta obrigado a participar disso. O que deixa o Parker confuso, achando que ela vai terminar. Mas não é isso que ela quer dizer. Finalmente, o Peter entende o que ela realmente queria. O herói confessa que levou 20 minutos para saber que a amava quando a viu pela primeira vez, e mais 2 semanas para ter certeza que queria viver com ela a vida toda. Os dois se abraçam, e é a Mary Jane quem faz o pedido de casamento, o que leva o Peter a dizer que ela está roubando suas frases. Com essa parte do casamento resolvida, Peter pergunta se ela realmente quer seguir com isso, e MJ diz que sim, mas antes quer que ele prometa uma coisa. A Mary Jane é sincera e diz que as coisas vão ficar difíceis, mas não importa o que aconteça, o que o mundo jogue contra eles, ambos irão ficar juntos. E essa é uma promessa que Peter Parker pode cumprir. Os dois se beijam apaixonadamente, e inclusive eles irão se casar agora, sem contar para os seus familiares. Peter diz que adoraria que ela tivesse conhecido seus pais, mas ela, por sua vez, diz que ele não vai gostar tanto de conhecer sua mãe. Só antes de se vestirem, Peter pergunta se ele será um bom pai. E Mary Jane responde na hora que tem certeza. E aqui chegamos ao epílogo dessa saga. No presente, Peter e Mary Jane retornam para o seu apartamento com toda a família. A Mary Jane está um pouco preocupada, porque nesse momento, ambos estão sem empregos. E talvez não seja possível custear as contas. Mas Peter revela que a namorada do Richard, a Felicia, herdou milhões de dólares do seu pai. E é nesse momento que o Richard o interrompe, dizendo que sim, vai conseguir um empréstimo para o seu pai, assim que ele tirá-lo do castigo. E a Mary Jane, brincando, diz que ele é um garoto esperto. Eles olham ao redor do apartamento. Ali realmente tem muitas memórias, como a parede marcando a evolução da altura das crianças. A conversa passa a ser sobre o Harry, e como Peter vê que o seu amigo está no limite. A Mary Jane, debochadamente, sugere que o ideal é não se casar com um saco de lixos, que no caso era a Gwen. Mas isso o Peter, obviamente, não falou. Ainda assim, ela quer saber o que o Peter disse para apoiar o Harry. E o nosso herói fala o que o Harry precisava escutar, mas essa não era sua resposta honesta. E a Mary Jane percebe isso. Peter comenta como no início da saga, ele sentia que tinha algo faltando na sua vida, no caso, os poderes. Mas agora ele vê que realmente sim faltava alguma coisa. Só que essa coisa não era assim tão importante, porque o que ele já tinha, no caso a sua família, era tudo que ele realmente precisava ter. E a HQ termina com a família Parker no topo do prédio, nessa bela página. E aqui termina a HQ principal do Ultimate Homem-Aranha. Vale lembrar que esse não é o fim, porque tem o Ultimate Endgame que o Homem-Aranha está participando. Existia muita expectativa em toda essa saga, porque, bem, era uma HQ que os fãs queriam ver, o Peter Parker com a Mary Jane, com filhos, um Peter Parker adulto, e realmente o começo foi bem empolgante. Ainda era uma HQ escrita pelo Jonathan Hickman, né, que é um dos melhores escritores da Marvel. Pessoalmente, pra mim, eu acho que eu esperava muito mais dessa história. A partir do ano 2, ali na edição 13, 12, eu acho que a história não consegue manter a qualidade. E nas últimas edições, você percebe muito que alguns planos tiveram que ser alterados para encerrar essa HQ com 24 edições. Porque não é possível que algumas dessas coisas realmente foram planejadas desse jeito. Tantas coisas acontecendo nas últimas 2 edições, eu realmente não acredito que esse era o plano original dessa HQ. A verdade é que eu acho que eles rusharam para terminar a história. Talvez ela tivesse que ter 36 edições, sabe, 40 edições. Por exemplo, eu não sei se era pro Fisk realmente morrer no final dessa história como ele morreu. Mas ao mesmo tempo, o final foi legal. É só que eu acho que pela expectativa da HQ, realmente o pessoal tava esperando muito, muito mais. Mas galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo gigante até o final. E no mais, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo da saga do Ultimate Homem-Aranha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!